Imagine só. Você está a uma semana do casamento dos seus sonhos. 200 convidados, o vestido perfeito, o homem que você ama esperando no altar. Mas, ao passar pelo quarto dos seus pais, você ouve vozes que fazem seu sangue gelar. Ela vai ficar ali parada como o fracasso patético que sempre foi, minha mãe sibilou. 200 pessoas finalmente verão o que sempre conhecemos. A risada da minha irmã Sofia era puro veneno. Já preparei o vestido precioso dela. Um puxãozinho durante o discurso dela e ele vai se desfazer completamente. Ela vai ficar ali de calcinha enquanto todo mundo assiste. Eles planejavam me destruir no dia do meu casamento, na frente de todos que eu amava. Por 28 anos eu fui a decepção. A funcionária de escritório comum ofuscada pela minha brilhante irmã estilista. Eles achavam que eu era fraco, esquecível, alguém que eles poderiam humilhar sem consequências. Eles não faziam ideia de quem eu realmente era. Apenas sorri, fui até o meu quarto e fiz uma ligação. Porque o que minha família não sabia, e que estava prestes a descobrir da maneira mais espetacular possível, é que sua filha fracassada escondia um segredo que mudaria tudo. Ao final desta história, você testemunhará a vingança mais gratificante já executada no dia do casamento. A sabotagem de Sophie sairá pela culatra de forma tão magnífica que ela se tornará um motivo de chacota em vez de mim. A crueldade dos meus pais será exposta diante de 200 testemunhas, e a verdade chocante sobre quem eu realmente sou deixará todos de queixo caído. Acredite, o karma nunca foi tão belo quanto o que você está prestes a ver. Meu nome é Emily Shen. Tenho 28 anos e, nos últimos 6 anos, trabalhei como coordenadora administrativa na Henderson & Associates, uma pequena empresa de consultoria no centro da cidade. Para quem olhasse de fora, eu parecia ser exatamente o que meus pais sempre disseram que eu era, comum e silenciosamente grata por qualquer pequeno sucesso que surgisse em meu caminho. Mas as aparências, como eu estava prestes a provar da maneira mais espetacular, podem ser devastadoramente enganosas. Faltava exatamente uma semana para meu casamento com Michael e eu deveria estar flutuando em pura felicidade. Em vez disso, sentei-me no meu quarto de infância, diante do laptop da casa dos meus pais, equilibrada nos joelhos, percorrendo o que pareciam ser e-mails rotineiros do escritório, enquanto meu estômago se revirava com uma mistura familiar de excitação e pavor. A excitação vinha de saber que em 7 dias eu estaria caminhando pelo corredor em direção ao homem mais maravilhoso que já conheci. O poço do pavor que vinha de estar de volta àquela casa onde passei 28 anos, sendo lembrada de que eu nunca estaria à altura. Meu telefone vibrou com uma chamada recebida e olhei para a tela antes de recusá-la rapidamente. O identificador de chamadas mostrou um número que reconheci imediatamente, mas atendê-lo exigiria explicações que eu não estava pronta para dar. Pelo menos ainda não. Em vez disso, coloquei o telefone entre os travesseiros e voltei para o meu laptop, onde outra mensagem acabará de chegar na minha caixa de entrada supostamente rotineira do trabalho. Esta, como várias outras nos últimos meses, continha detalhes sobre projeções trimestrais e oportunidades de expansão que teriam parecido impossivelmente complexas para um simples coordenador administrativo entender. Fechei o laptop rapidamente quando passos se aproximaram da minha porta. Velhos hábitos custam a morrer e, mesmo aos 28 anos, eu ainda me pegava escondendo coisas que poderiam gerar perguntas indesejadas ou, pior, comparações indesejadas com minha irmã mais nova, Sophie. Emily, o jantar está pronto, minha mãe chamou da porta, sua voz carregando aquele tom particular de dever resignado que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Não foi exatamente cruel, mas também não foi caloroso. Era a voz de alguém fazendo movimentos necessários. Já vou, mãe, respondi, deslizando o laptop para debaixo da cama e olhando meu reflexo no espelho da cômoda. A mulher que me olhava parecia perfeitamente comum, na altura dos ombros, cabelos escuros, roupas conservadoras, o tipo de rosto que se misturava à multidão. Meus pais sempre deixaram claro que essa mediocridade era tanto minha característica definidora quanto minha maior limitação. No andar de baixo, a sala de jantar fervilhava com o tipo de energia que só transparecia quando Sophie estava em casa. Minha irmã, aos 25 anos, já havia se consolidado como uma das jovens estilistas mais promissoras da cidade. Sua coleção mais recente havia sido publicada em 3 revistas importantes, e ela tinha uma lista de espera de clientes que incluía celebridades locais e socialites. Naquela noite, ela comandava a mesa de jantar, entretendo nossos pais com histórias de sua última sessão de fotos enquanto eles se dedicavam a cada palavra.
O fotógrafo disse que meus designs tinham uma sofisticação que o lembrava dos primeiros Valentino, Sophie dizia com suas mãos perfeitamente cuidadas, gesticulando expressivamente. Ele quer apresentar toda a coleção de primavera na edição de aniversário da revista. Que maravilha, querida! Papai sorriu, irradiando o tipo de orgulho que eu já vira inúmeras vezes, mas nunca direcionado a mim com a mesma intensidade. Eu sempre soube que você estava destinada à grandeza. Sentei-me em silêncio, na esperança de não chamar atenção, mas os olhos penetrantes de Sophie captaram o movimento. Ah, Emily está aqui, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Como estão indo os preparativos do casamento? Ainda vamos fazer naquele pequeno centro comunitário. Não é um centro comunitário, respondi calmamente, embora minhas bochechas estivessem coradas. É o condomínio Malibu. É realmente muito bonito. Tenho certeza que sim, disse Sophie em um tom que sugeria o oposto. Muito prático. É a sua cara, não é? Sempre escolhendo a opção sensata. Mamãe assentiu em aprovação à observação de Sophie. Bem, pelo menos Emily encontrou alguém disposto a se casar com ela. Michael parece um homem legal e estável, perfeito para alguém com as limitações de Emily. As palavras doeram como deveriam, mas eu já tinha aprendido há muito tempo a não demonstrar a dor. Em vez disso, concentrei-me no meu prato e tentei lembrar que em 7 dias eu seria a senhora Michael Rodrigues e que finalmente poderia parar de me importar com o que minha família pensasse das minhas escolhas. A conversa voltou para as conquistas profissionais de Sophie, e deixei minha mente vagar pela lembrança da minha formatura na faculdade, 4 anos atrás. Eu havia me formado summa cum laude com dupla especialização em administração e economia, mas o dia passou praticamente despercebido em nossa casa. Sophie recebeu uma pequena matéria em um blog de moda local naquela mesma semana, e meus pais organizaram um jantar improvisado de comemoração, convidando familiares e amigos para brindar ao seu talento emergente. Meu anúncio de formatura foi relegado a uma breve menção durante o café da manhã, entre discussões sobre as últimas inspirações de Sophie em design e planos para o fim de semana. Depois do jantar, voltei para o meu quarto e peguei a caixinha de veludo que Michael tinha me dado no início daquela semana. Dentro, havia um delicado colar de ouro com um pequeno pingente que parecia letras abstratas entrelaçadas. Para qualquer outra pessoa, pareceria apenas uma joia elegante, mas eu sabia que não. O pingente não era nada abstrato. Era o logotipo de uma empresa com a qual pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha qualquer ligação. Michael o presenteou com um sorriso cúmplice e um beijo gentil na minha testa. Ele nunca disse as palavras em voz alta, mas aquele colar era sua maneira de me dizer que ele via quem eu realmente era, mesmo quando eu não podia revelar a mais ninguém. Mesmo quando minha própria família não conseguia enxergar além de seus preconceitos para perceber que sua filha comum poderia estar escondendo algo extraordinário. Eu estava prendendo o colar no pescoço, sorrindo ao pensar na confiança silenciosa de Michael em mim, quando ouvi vozes vindas da sala de estar lá embaixo. Meus pais ainda estavam acordados, provavelmente tomando café da tarde e discutindo os preparativos do casamento de amanhã. Eu estava prestes a colocar meus fones de ouvido e voltar a verificar meus e-mails de trabalho quando ouvi meu nome na conversa deles. Algo no tom da minha mãe me fez congelar. Larguei o laptop e me aproximei da porta, encostando o ouvido na madeira. Vou humilhá-la na frente de 200 convidados. As palavras me atingiram como água gelada. E de repente tudo mudou. Naquele momento, percebi que o casamento que eu vinha planejando há meses, a celebração com a qual eu sonhava desde pequena, estava prestes a se tornar o palco de algo muito mais sinistro do que eu jamais imaginara. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir lá embaixo. Mas pressionei o ouvido com mais força contra a porta, esforçando-me para captar cada palavra do que estava rapidamente se tornando a conversa mais devastadora da minha vida. A apresentação de slides está perfeita. A voz da minha mãe carregava uma satisfação que eu nunca tinha ouvido em relação a nada que me envolvesse. Encontrei todas aquelas fotos antigas de quando ela estava passando por aquela fase estranha no ensino médio. Lembra quando ela tinha aquele corte de cabelo horrível e aqueles óculos grossos? E aquela foto do aniversário de 16 anos dela, quando ela derramou bolo em cima de si mesma. Os convidados vão ter um show à parte. A risada do meu pai foi baixa e cruel. O discurso vai preparar tudo perfeitamente. Tenho trabalhado nele a semana toda. Começa com uma fala doce sobre o quanto estamos orgulhosos e,
aos poucos, revela a verdade sobre os muitos fracassos e decepções da nossa fé. Respondi rapidamente, com os dedos tremendo levemente enquanto tentava me concentrar nos negócios enquanto minha família planejava minha destruição um andar abaixo. Segurem todos os anúncios importantes para depois deste fim de semana. Mantenham os protocolos de discrição atuais. Analisaremos todos os contratos e propostas na segunda-feira. Prossigam com a devida diligência padrão, mas sem assinaturas sem minha aprovação direta. Assim que cliquei em enviar, a voz de Sophie soou lá de baixo novamente, e percebi que havia perdido parte da conversa enquanto lidava com as mensagens de negócios. Marcos disse que garantiria que o fotógrafo registrasse tudo o que ela dissesse. Ele deve um favor à minha mãe há muito tempo e está ansioso para nos ajudar a dar uma lição a Emily sobre como saber o seu lugar. Marcos. Não reconheci o nome, mas a maneira como ela disse a velho conhecido da minha mãe com tanta familiaridade sugeria que aquilo era mais profundo do que eu imaginava. Minha mãe aparentemente havia recrutado alguém de fora da família para ajudar a orquestrar minha humilhação. Alguém com habilidades profissionais de fotografia que pudesse garantir que o momento mais embaraçoso da minha vida fosse perfeitamente documentado. Já era hora de Emily aprender que só porque conseguiu enganar um homem para se casar com ela não significa que ela se torne especial de repente. Meu pai acrescentou, ela sempre foi o elo fraco desta família, e está na hora de todos perceberem isso. A melhor parte, continuou Sophie, é que ela não terá ideia do que está por vir. Ela estará lá em cima, provavelmente se sentindo orgulhosa e confiante pela primeira vez em sua vida patética, e então a realidade desabará, literalmente. Meu telefone vibrou novamente com outra mensagem criptografada, mas eu não conseguia me obrigar a olhar. O contraste entre minha vida profissional secreta e a percepção que minha família tinha de mim nunca me pareceu tão surreal. Lá estava eu, recebendo comunicações urgentes sobre negócios milionários e parcerias comerciais internacionais, enquanto minha própria família conspirava para tirar minha dignidade no sentido mais literal possível. O vestido vai cair no momento perfeito. A voz de Sophie tornou-se fria e calculista enquanto ela continuava. Bem quando todos estiverem assistindo ao seu discurso, bem quando ela achar que é o centro das atenções pelos motivos certos, ela se tornará o motivo de chacota que sempre foi destinada a ser. Ouvi cadeiras raspando no chão enquanto eles começavam a se mover lá embaixo. E rapidamente me afastei da porta. Meu corpo inteiro tremia, não apenas de medo, mas de uma raiva tão pura e concentrada que me surpreendeu com sua intensidade. Minha própria família não estava apenas planejando me envergonhar no meu casamento. Eles planejavam me destruir, arrancar todo o resquício de dignidade que eu tinha diante de todos que me importavam. Mas enquanto eu estava ali, sentada na escuridão do meu quarto de infância, cercada pelos resquícios de uma menina a quem sempre disseram que ela não era o suficiente, algo mudou dentro de mim. As últimas palavras de Sophie ecoaram em minha mente, mas em vez de desespero, senti uma fúria fria e calculista que combinava com o tom da minha irmã. Sophie zombou friamente. O vestido dela vai desabar no momento perfeito, bem quando todos estiverem assistindo ao seu discurso. Algo extraordinário aconteceu no silêncio que se seguiu à declaração cruel de Sophie. Em vez das lágrimas que eu poderia ter esperado, em vez do pânico que teria consumido a antiga Emily, senti uma peculiar sensação de calma me envolver como um casaco familiar. Sentei-me sobre os calcanhares, longe da porta, e me vi sorrindo na escuridão do meu quarto de infância. Era o mesmo sorriso que eu usava durante negociações comerciais de alto risco, aquele que aparecia quando um oponente mostrava suas cartas cedo demais e revelava exatamente como eu poderia derrotá-lo. Minha família tinha acabado de cometer o erro crítico que todo empreendedor de sucesso aprende a observar. Eles tinham subestimado a concorrência. As vozes lá embaixo continuaram seus planos, mas eu não precisava mais ouvir. Eu já tinha ouvido o suficiente para entender todo o escopo do plano e, mais importante, agora eu entendi exatamente com que tipo de pessoa eu estava lidando. Não se tratava apenas de rivalidade entre irmãos ou decepção parental. Era uma tentativa calculada de me destruir no momento mais importante da minha vida, e eles esperavam que eu ficasse ali, impotente, enquanto isso acontecia. Eles não tinham ideia de contra quem estavam lutando. Afastei-me da porta e sentei-me de pernas cruzadas na cama, puxando meu laptop de volta de debaixo dela. Meus dedos se moveram pelo teclado com eficiência praticada, acessando uma lista de contatos que existia em um mundo completamente separado da minha vida nesta casa.
Enquanto eu percorria os nomes, pensei em quantos anos eu havia passado naquele mesmo quarto, acreditando que a avaliação que minha família fazia do meu valor era precisa. Quantas noites eu havia passado ali me perguntando por que eu não conseguia ser mais como Sophie, porque eu não conseguia deixar meus pais orgulhosos, porque eu sempre parecia não corresponder às expectativas deles. A lembrança que me veio à mente foi de 3 anos atrás, durante um dos últimos jantares em família que participei antes do meu noivado com Michael. Eu estava animada, transbordando de novidades que mal podia esperar para compartilhar. Minha empresa tinha acabado de fechar seu primeiro grande contrato, um acordo que levou meses de negociação cuidadosa e finalmente validou tudo o que eu vinha buscando. Tenho uma notícia empolgante, anunciei durante um momento de pausa nas últimas atualizações da carreira de Sophie. Minha consultoria acaba de fechar uma parceria com a Hartwell Industries. É um contrato de 6 dígitos e eles querem expandir nosso relacionamento no ano que vem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai olhou para mim com o tipo de expressão de pena normalmente reservada a crianças que alegam poder voar. Minha mãe riu de verdade, um som que ainda ecoava dolorosamente em minha memória. Ah, Emily, ela disse balançando a cabeça. Você e suas pequenas fantasias, um contrato de 6 dígitos, sério? Não acha que está na hora de focar em metas realistas? Sophie foi quem deu o golpe final. É legal que você esteja se esforçando tanto para competir comigo, mas talvez você devesse se concentrar naquilo em que realmente é boa. Arquivar e atender telefones, certo? Todos riram, e eu me senti encolhendo de volta ao papel familiar da decepção da família. Mas esta noite, ao me lembrar daquele momento, senti algo completamente diferente. Eles não estavam rindo do meu fracasso. Eles estavam rindo de um sucesso que eram cegos demais para reconhecer. E isso mudou tudo. Encontrei o contato que procurava e verifiquei a hora. Eram quase 22 horas. Mas Isabela Marchetti trabalhava em horários notoriamente tardios, especialmente durante a alta temporada. Isabela era mais do que apenas uma designer. Ela era uma artista que havia transformado eventos corporativos para algumas das maiores empresas da costa oeste. Mais importante ainda, ela era alguém que entendia exatamente do que eu era capaz, pois havia trabalhado diretamente comigo em 3 grandes eventos de gala nos últimos 2 anos. O telefone tocou 2 vezes antes que sua voz familiar atendesse calorosamente, apesar do horário avançado. Emily, eu estava pensando quando você ligaria. Por favor, me diga que você não vai cancelar a consulta para os ajustes do seu vestido. Estou ansiosa para trabalhar em um projeto de casamento. Isabela, preciso da sua ajuda com algo muito mais importante do que alterações. Eu disse, e algo no meu tom deve tê-la alertado sobre a seriedade da situação, porque sua voz imediatamente mudou para corresponder à minha intensidade. O que houve? Contei a ela a versão resumida, explicando sobre a sabotagem, as costuras frouxas e o barbante escondido que foi criado para me humilhar na frente de 200 convidados. Enquanto eu falava, pude ouvi-la respirando fundo e o som de seus movimentos no que eu sabia ser seu estúdio de design. Aqueles monstros absolutos, ela sussurrou quando terminei. Emily, sinto muito, mas também tenho que dizer que eles não têm ideia de com quem estão se metendo, não é? Não, não têm. Concordei. E pela primeira vez na noite, me senti genuinamente feliz. Você pode me ajudar a reverter isso? Querida, posso te ajudar a reverter isso? A risada de Isabela era pura travessura. Eu crio revelações de transformação para empresas da Fortune 500 há 15 anos. O que sua irmã acha que armou é brincadeira de criança comparado ao que vamos criar. Quando eu terminar, essa corda que ela está planejando puxar vai desencadear a revelação de vestido mais espetacular que alguém já viu. Passamos os 20 minutos seguintes discutindo o cronograma logístico e as modificações específicas que precisaríamos fazer. A empolgação de Isabela era contagiante, e eu me vi genuinamente ansiosa pelo dia do meu casamento pela primeira vez desde que ouvi a conversa da minha família. O segredo, explicou ela, é que tudo tem que parecer completamente normal até o momento da verdade. Sua irmã vai puxar o cordão esperando que seu vestido se desfaça, mas, em vez disso, ela vai desencadear uma transformação cuidadosamente planejada que deixará todos os convidados sem palavras. Com que rapidez podemos fazer isso? Perguntei. Vou buscar seu vestido amanhã de manhã bem cedo e te entrego na sexta. Emily, acredite em mim quando digo que, quando terminarmos, sua irmã não vai deixar de te humilhar.
Ela vai, sem querer, te proporcionar o momento de casamento mais espetacular que alguém já viu. Ao desligar o telefone, percebi que minhas mãos estavam completamente firmes. O pânico, o medo, minha avó se levantou e alisou o roupão com a mesma dignidade que demonstrava em tudo o que fazia. Ela se abaixou e beijou minha testa, um gesto que me lembrou de todas as noites em que ela me aconchegou quando criança. Todas as vezes em que ela me fez sentir segura e amada em uma casa onde esses sentimentos eram raros. Durma um pouco, querido, ela disse. Você vai precisar de força para o que está por vir. Mas lembre-se, você não está mais lutando essa batalha sozinho. Enquanto se dirigia para a porta, ela parou e se virou para mim. À luz fraca do meu abajur, seu rosto pareceu subitamente mais jovem, como se a perspectiva do confronto iminente tivesse despertado algo feroz e protetor que estava adormecido há anos. A avó sussurra: eles temem você porque sabem que você é mais poderosa do que eles, mas não sabem o quão poderosa. A satisfação da minha declaração sussurrada ainda me aquecia quando ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. Não a batida ríspida e impaciente que meus pais usavam, ou as batidas autoritárias de Sophie, mas a batida suave que só poderia pertencer a uma pessoa naquela casa. Entre, vovó Rose, chamei baixinho, fechando meu laptop e colocando-o de lado enquanto a porta se abria para revelar o único membro da família que nunca me fez sentir que eu precisava me desculpar por existir. Aos 78 anos, minha avó se movia com a dignidade cuidadosa de alguém que havia resistido a décadas de tempestades familiares e saído mais forte por isso. Seus cabelos grisalhos estavam presos em seu característico coque impecável, e mesmo de camisola e chinelos, ela se portava com uma elegância que minha mãe sempre invejou, mas nunca conseguiu imitar. Achei que tinha ouvido sua voz no telefone, ela disse, acomodando-se na beira da minha cama com a familiaridade de alguém que me ofereceu conforto naquele quarto por 28 anos. E antes disso, ouvi vozes lá embaixo que fizeram meu sangue ferver. Olhei para ela bruscamente. Você as ouviu. Essas paredes velhas não são tão grossas quanto seus pais pensam, disse a vovó Rose, sombria. Ouvi o suficiente para entender o que eles estão planejando para o dia do seu casamento, e quero que saiba que estou absolutamente enojada com o comportamento deles. O alívio que me inundou foi tão intenso que quase me fez chorar. Por um momento, temi que até minha avó pudesse ficar do lado do resto da família, que eu estivesse realmente sozinha naquela casa cheia de pessoas que deveriam me amar. Não entendo por que eles me odeiam tanto, sussurrei, expressando o medo que me assombrava desde a infância. A vovó Rose estendeu a mão e pegou as minhas e as dela, com um aperto quente e surpreendentemente forte. Ah, querida, eles não te odeiam. É isso que torna tudo ainda pior. Eles têm medo de você, e sempre tiveram medo de mim. Não consegui esconder minha descrença. Vovó, eu sou a decepção da família. Sou aquela que nunca chega aos pés da Sophie, que tem um emprego chato de escritório enquanto desenha para celebridades. O que eles poderiam temer? O riso da minha avó era suave, mas continha uma ponta de algo que poderia ser orgulho. Emily, querida, você construiu um império inteiro bem debaixo do nariz deles, e eu tenho observado você fazer isso. Todas aquelas noites em que você achava que todo mundo estava dormindo. Todos aqueles telefonemas que você atende no jardim porque acha que ninguém percebe. Eu já vi você trabalhando naquela mesa da cozinha às 2 da manhã com planilhas e contratos espalhados como se estivesse comandando uma sala de guerra. Meu coração parou. Sabe, eu sei há mais de um ano que você é muito mais do que deixa esta família acreditar, disse ela gentilmente. Posso ser velha, mas não sou cega. Eu vi você se transformar de uma garota que deixava os pais diminuí-la em uma mulher que impõe respeito a pessoas que eles jamais sonhariam em impressionar. A validação que senti naquele momento foi avassaladora. Alguém estava me vendo de verdade, mesmo quando eu pensava que era completamente invisível. Mas por que você nunca disse nada? Perguntei. Porque você não estava pronta, respondeu a vovó Rose simplesmente. Você precisava encontrar sua própria força primeiro e decidir por si mesma quando estaria pronta para parar de esconder quem você se tornou. Esta noite, ouvindo seus planos perversos, percebi que esse momento chegou. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto com a inteligência aguçada que sempre a tornará a pessoa mais sábia que eu conhecia. Diga-me o que você planeja fazer sobre esta situação. Eu me vi compartilhando tudo com ela. O plano de Isabela, a transformação do vestido, minha certeza de que eu conseguiria transformar a sabotagem deles em meu triunfo.
Enquanto eu falava, observei a expressão da minha avó mudar de preocupação para aprovação, e então para algo que parecia nitidamente com expectativa. Sua verdade e talento triunfarão, disse ela quando terminei, e a certeza em sua voz fez minha coluna se endireitar com uma confiança renovada. Eles te subestimaram pela última vez e estão prestes a descobrir exatamente quanto custou esse erro. Você me ajuda? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo fogo em seus olhos. Emily, eu ficaria honrada em te ajudar, disse ela com firmeza. Mais do que isso, quero que você me dê cópias de tudo, das gravações, de qualquer evidência que você reunir. Guardarei tudo em segurança e, se tentarem alegar mais tarde que tudo isso foi imaginação sua ou vingança sua, terão que me explicar primeiro. A ideia da minha formidável avó confrontando meus pais com evidências da conspiração deles era quase tão satisfatória quanto imaginar a cara deles quando a sabotagem deles saísse pela culatra. Tem mais uma coisa que vocês deveriam saber, continuou a vovó Rose, com a voz mais séria. Esta não é a primeira vez que sua mãe tenta destruir alguém por quem se sentia ameaçada. Quando ela era mais nova, antes de se casar com seu pai, ela traiu alguém muito próximo desta família, alguém que confiava nela completamente. O que você quer dizer? Perguntei, embora algo em seu tom me fizesse suspeitar que eu não iria gostar da resposta. Sua mãe teve um caso com o marido da irmã dela, disse a vovó Rose baixinho. Ela acabou com o casamento e destruiu a vida da própria irmã, tudo porque não suportava que outra pessoa fosse mais feliz e bem-sucedida do que ela. A família nunca se recuperou daquela traição. Perdemos pessoas que amávamos por causa do ciúme e do egoísmo da sua mãe. A revelação me atingiu como um golpe físico. Minha mãe, que passou a vida inteira me dando sermões sobre caráter moral e comportamento adequado, havia destruído o casamento da própria irmã por pura maldade. Por que você está me contando isso? Sussurrei. Porque você precisa entender que o que eles estão planejando fazer com você não é apenas cruel. Faz parte de um padrão, disse a vovó Rose, com a voz firme, mas o olhar triste. Sua mãe passou a vida inteira destruindo qualquer um que ameaçasse seu senso de superioridade. Ela fez isso com a própria irmã e agora está fazendo com a própria filha. Mas, Emily, há segredos mais profundos nesta família, coisas que remontam a anos. E se eles te pressionarem demais, esses segredos virão à tona. Olhei para ela, tentando processar as implicações do que ela estava me contando. Que outros segredos? Espero que não precisemos descobrir, disse ela enigmaticamente. Mas se eles querem fazer esse tipo de jogo com você, devem se lembrar de que não são os únicos com munição. Minha avó se levantou e alisou o roupão com a mesma dignidade que demonstrava em tudo o que fazia. Ela se abaixou e beijou minha testa, um gesto que me lembrou de todas as noites em que ela me aconchegou quando criança. Todas as vezes em que ela me fez sentir segura e amada em uma casa onde esses sentimentos eram raros. Durma um pouco, querida, disse ela. Você vai precisar de forças para o que está por vir. Mas lembre-se, você não está mais lutando essa batalha sozinha. Enquanto se dirigia para a porta, ela parou e se virou para mim. À luz fraca do meu abajur, seu rosto pareceu subitamente mais jovem, como se a perspectiva do confronto iminente tivesse despertado algo feroz e protetor que estava adormecido há anos. A avó sussurra, eles têm medo de você porque sabem que você é mais poderoso do que eles, mas não sabem o quão poderoso é. O peso da ameaça de Marcos Torfield pairou no ar muito depois de sua voz gravada ter silenciado. Mas, em vez de me sentir sobrecarregada, me vi adotando a mentalidade analítica que me tornará bem-sucedida na sala de reuniões. Não se tratava mais apenas de uma traição familiar. Era um ataque complexo e multifacetado que exigia o mesmo pensamento estratégico que eu usava para navegar em aquisições corporativas hostis. Peguei um bloco de notas e comecei a mapear a conspiração com a precisão metódica que aplicava às avaliações de risco empresarial. No topo da página, escrevi a sabotagem no dia do casamento e tracei linhas conectando cada elemento do plano. O discurso humilhante do pai, projetado para expor meus supostos fracassos a 200 convidados. A apresentação de slides com fotos constrangedoras da infância, programadas para maximizar minha vergonha. A sabotagem do vestido de Sophie com o cordão escondido, calculada para despojar minha dignidade no momento em que eu deveria me sentir mais confiante. E agora a revelação de falsas testemunhas, pessoas que Marcos aparentemente havia recrutado para prestar depoimento sobre minhas falhas de caráter.
Cada ameaça era planejada para se complementar às outras, criando um crescendo de humilhação que me deixaria emocionalmente destruído e socialmente arruinado. Na verdade, era bastante sofisticada em sua crueldade, e eu sentia um respeito relutante pelo planejamento envolvido, mesmo desprezando as pessoas por trás dele. Mas, ao estudar-os, em algum momento do caminho, parei de buscar a aprovação deles e comecei a construir algo que eles não conseguiam entender ou controlar. O sucesso dos meus negócios me dera uma independência que eles não conseguiam manipular, e isso os aterrorizava. O casamento deveria ser a oportunidade de reafirmar o domínio e lembrar a mim e a todos que eu ainda era filha fraca e dependente que precisava da orientação deles para sobreviver. Mas eles cometeram um erro de cálculo crítico. Presumiram que, por eu ter escondido meu sucesso deles, eu ainda era a mesma garota insegura que poderia ser destruída pela desaprovação deles. O que eles não perceberam foi que eu os estava protegendo da verdade sobre o que eu havia me tornado, e não me escondendo dela. Meu telefone tocou com uma notificação de e-mail, e olhei para a tela, esperando outra mensagem comercial criptografada. Em vez disso, encontrei algo que acelerou meu pulso com uma mistura de esperança e apreensão. O remetente estava listado como um amigo e o assunto dizia simplesmente: "Você não está sozinho nisso." Abri a mensagem com os dedos trêmulos, sem saber se estava prestes a descobrir outra ameaça ou aliado de que eu precisava desesperadamente. "Emily, eu sei o que o Marcos está planejando e sei por que ele está te perseguindo. Trabalhei na sua empresa até 6 meses atrás e tenho observado essa situação se desenvolver com crescente preocupação. O Marcos entrou em contato comigo há 3 semanas tentando obter informações sobre suas operações comerciais e sua situação financeira. Quando me recusei a ajudá-lo, ele deixou claro que pretendia destruir tanto sua vida pessoal quanto sua reputação profissional." Meu coração batia forte enquanto eu lia, reconhecendo o estilo de escrita profissional e cuidadoso de alguém que entendia os protocolos de comunicação corporativa. Tenho documentação das tentativas dele de coletar informações sobre a sua empresa, incluindo e-mails nos quais ele declara explicitamente sua intenção de derrubar Emily Chen como vingança pela demissão. Ele vem trabalhando com a sua família há meses, fornecendo informações e estratégias para causar o máximo de dano. A sabotagem do casamento é só o começo. Ele planeja vazar informações falsas sobre as suas práticas comerciais para os seus clientes e parceiros imediatamente depois. Senti um pavor gelado me invadir quando a extensão total da vingança de Marcos se tornou clara. Não se tratava apenas de me humilhar no meu casamento. Ele pretendia destruir sistematicamente tudo o que eu havia construído, usando a minha própria família como cúmplice voluntária na demolição da minha vida profissional. Tenho provas que podem detê-lo, mas precisamos nos reunir pessoalmente para coordenar nossa resposta. Marcos já iniciou ataques preliminares à reputação da sua empresa com contatos importantes do setor. O tempo está se esgotando e precisamos agir antes que ele possa causar danos irreversíveis a relacionamentos que levaram anos para serem construídos. A mensagem prosseguia com detalhes técnicos sobre os métodos e o cronograma de Marcos, revelando uma sofisticação que ia muito além do drama familiar. Ele vinha realizando espionagem corporativa, tentando acessar informações confidenciais de clientes e preparando o terreno para uma campanha sistemática de destruição profissional que coincidiria com minha humilhação pessoal. Ao chegar ao final do e-mail, percebi que esse aliado misterioso estava me oferecendo informações avançadas e inestimáveis sobre um inimigo que pensava estar operando em completo sigilo. Com a contra-estratégia certa, eu poderia usar os próprios métodos de Marcos contra ele e proteger tudo o que havia trabalhado para construir. Mas as linhas finais da mensagem me causaram um arrepio na espinha ao entender o quão altos os riscos haviam se tornado. O e-mail termina: "Encontre-me antes do casamento ou ele destruirá seu casamento e seus negócios." O tom urgente do e-mail do aliado misterioso cristalizou algo que vinha se formando em minha mente desde que Isabela e eu conversamos pela primeira vez sobre a transformação do vestido. A situação havia evoluído de um simples confronto familiar para algo que exigia o tipo de resposta coordenada que eu empregaria em uma grande crise empresarial. Se Marcos pretendia travar uma guerra contra minha vida pessoal e minha reputação profissional, eu precisava montar uma equipe que pudesse igualar sua sofisticação com estratégia e execução superiores. Percorri meus contatos telefônicos, procurando nomes que representassem não apenas relacionamentos profissionais, mas também pessoas que tivessem trabalhado comigo de forma próxima o suficiente para entender minhas capacidades e meu caráter. A rede de contatos que eu havia cultivado cuidadosamente nos últimos 5 anos estava prestes a se tornar minha arma secreta em uma batalha que minha família jamais previu. Meu primeiro contato foi com Alexander Chen, sem parentesco, apesar do sobrenome em comum,
cuja empresa de design de eventos havia transformado 3 dos meus jantares corporativos mais importantes, de simples jantares de negócios em experiências sobre as quais os clientes ainda comentavam meses depois. Alexander era conhecido em todo o setor por criar o que ele chamava de transformações impossíveis, há momentos em que a realidade mudava tão drasticamente que os convidados questionavam o que realmente tinham testemunhado. Emily, sua voz carregava o calor de uma amizade genuína quando ele atendeu no segundo toque. Por favor, me diga que você está ligando para falar de algo mais emocionante do que revisões orçamentárias trimestrais. Alexander, preciso da sua ajuda com algo que vai parecer completamente insano, mas prometo que é o projeto mais importante em que qualquer um de nós trabalhará, eu disse, e então comecei a contar a história completa do plano de sabotagem, do envolvimento de Marcos e da contra-estratégia que Isabela e eu tínhamos começado a desenvolver. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Mas então a voz de Alexander retornou com uma intensidade que eu nunca tinha ouvido dele antes. Emily, o que sua família está planejando não é apenas cruel, é criminoso. Sabotagem corporativa, conspiração para cometer fraude, inflição intencional de sofrimento emocional. Estamos falando de graves violações legais, disse ele, e eu podia ouvi-lo se movimentando pelo estúdio enquanto falava. Mas, mais importante, eles começaram uma briga com alguém que tem recursos que eles nem imaginam. Não vou apenas ajudar você. Vou garantir que isso se torne uma aula magistral sobre por que você nunca deve subestimar pessoas que acha que pode controlar. Em poucos minutos, Alexander me conectou com David Kim, um DJ que havia trabalhado na celebração anual da nossa empresa no ano passado e cujas habilidades técnicas iam muito além da mixagem musical. David era especialista em apresentações multimídia que sincronizavam áudio, vídeo e efeitos de iluminação com precisão de tempo, o que fazia até o anúncio corporativo mais banal parecer uma produção teatral. Lembro-me do evento da sua empresa, disse David quando Alexander me transferiu para uma ligação a 3. Foi na noite em que você fez o discurso de encerramento sobre inovação e disrupção, certo? Você falou sobre como as vitórias mais poderosas vêm de deixar seus oponentes subestimá-lo até o momento em que você revela suas verdadeiras capacidades. Senti um arrepio de reconhecimento quando ele citou minhas próprias palavras. Você se lembra daquele discurso, Emily? Aquele discurso mudou a minha forma de pensar sobre toda a minha carreira, respondeu David. Quando Alexander me contou o que sua família está planejando, meu primeiro pensamento foi que eles obviamente não estavam prestando atenção naquela noite. Qualquer um que tivesse ouvido você falar saberia que não deveria tentar algo assim. David explicou como não só conseguiu substituir a apresentação de slides maliciosa por evidências da conspiração, como também coordenou a revelação com efeitos de iluminação e som que garantiriam o máximo impacto. Mais importante ainda, ele conseguiu sincronizar a apresentação perfeitamente com a transformação do vestido, criando um momento sincronizado de revelação que deixaria toda a recepção sem palavras. Minha próxima ligação foi para Janette Morrison, uma especialista em segurança cibernética que havia deixado minha empresa 6 meses antes para abrir sua própria empresa de consultoria. Janette sempre foi alguém que entendia que informação era poder, e sua saída foi totalmente amigável. Ela realmente me agradeceu por lhe ensinar as habilidades de negócios necessárias para ter sucesso como empreendedora. Janette, tem uma situação que requer sua expertise específica, comecei, e então descrevi o envolvimento de Marcos e a necessidade de documentação abrangente de tudo o que estava prestes a acontecer. Marcos Torfield, disse ela, sombria, quando terminei. Eu me lembro dele. Ele tentou acessar arquivos restritos de clientes durante seu último mês na empresa, alegando que precisava deles para fins de transição. Eu sinalizei como suspeito, mas quando investigamos, ele já tinha ido embora. Janette explicou que poderia acessar discretamente o sistema de câmeras de segurança do local e garantir que cada momento da noite fosse registrado de vários ângulos. Mais importante ainda, ela poderia configurar um monitoramento que capturaria em tempo real qualquer tentativa de Marcos ou da minha família de interferir em nossas contra-estratégias. Emily, o que você está descrevendo não é apenas o drama do dia do casamento, disse ela. Isso é uma guerra corporativa, e Marcos vem planejando isso há meses. Mas ele cometeu um erro crítico, presumiu que você ainda era a pessoa que ele se lembrava de quando trabalhava para você. Ele não tem ideia do que você se tornou desde então. Enquanto coordenávamos os aspectos técnicos da nossa resposta, senti a familiar onda de confiança que advinha de trabalhar com profissionais competentes que entendiam tanto os riscos quanto a estratégia.
Este era o mundo ao qual eu pertencia, onde meu julgamento era confiável e minha liderança era respeitada. A conspiração da minha família acidentalmente me lembrou do meu próprio poder, forçando-me a usá-lo. As ligações continuaram por mais 1 hora, enquanto refinávamos cada detalhe da nossa resposta coordenada. Alex, o melhor de tudo é que Sophie vai acabar causando o próprio problema com o guarda-roupa, explicou Isabela. Quando ela se lançar para puxar sua cordinha, o movimento vai forçar as costuras comprometidas do vestido dela. Enquanto você se transforma em uma deusa, ela vai lidar com um problema de vestido muito real e muito constrangedor. A justiça poética da situação era quase perfeita demais para acreditar. O próprio movimento de sabotagem de Sophie não só desencadearia minha transformação, como também destruiria simultaneamente sua tentativa de parecer glamourosa às minhas custas. Quanto tempo você vai precisar para concluir as modificações? Perguntei, já ajustando mentalmente meu cronograma para os preparativos restantes do casamento. Estarei com tudo pronto até sexta-feira à tarde, prometeu Isabela. Mas, Emily, preciso que você entenda que o sucesso deste plano depende de timing e posicionamento precisos. Sophie precisa mexer a corda no momento exato, e você precisa estar na posição perfeita sob as luzes do salão para causar o máximo impacto. Eu podia sentir o peso da responsabilidade em sua voz enquanto ela delineava os fatores críticos que determinariam se nossa contra-sabotagem se tornaria um triunfo ou um desastre. Não se tratava apenas de criar um vestido lindo. Estávamos orquestrando um momento de puro teatro que exigia uma execução impecável. A estilista sussurra: quando ela puxar essa corda, você se transformará de noiva em deusa. Mas o timing é tudo. A ênfase de Isabela no timing perfeito me lembrou que a transformação do nosso vestido, por mais espetacular que fosse, era apenas um elemento de uma batalha muito maior. Ao encerrar a ligação e me sentar na escuridão silenciosa do meu quarto de infância, percebi que, embora tivéssemos abordado a sabotagem física, eu ainda precisava me preparar para a difamação que Marcos e minha família planejavam desencadear junto com ela. Coloquei meu laptop de volta na cama e acessei a pasta segura onde eu estava armazenando todas as informações que havia coletado sobre a conspiração deles. Escondido entre as gravações e os documentos financeiros, havia um detalhe que eu inicialmente ignorara, mas que agora me parecia extremamente importante. Em uma das conversas ouvidas, meu pai mencionou convidar alguém que conheceu Emily na faculdade e que poderia me dar uma perspectiva sobre seu verdadeiro caráter. A frase pareceu estranha na época, mas agora eu entendia exatamente o que significava. Eles não estavam apenas planejando me humilhar com uma apresentação de slides e um problema de figurino. Estavam se preparando para destruir minha reputação com depoimentos de pessoas que supostamente me conheciam bem o suficiente para falar com autoridade sobre minhas falhas de caráter. Passei a hora seguinte comparando a lista de convidados do casamento com minhas memórias de relacionamentos na faculdade, e o padrão que surgiu me embrulhou o estômago de nojo. 3 nomes se destacaram como pessoas com quem namorei brevemente durante meu primeiro e segundo anos, relacionamentos que terminaram amigavelmente, mas que poderiam ser distorcidos em narrativas prejudiciais por alguém com más intenções. O candidato mais provável era Derek Mitchell, com quem namorei por 6 meses no meu segundo ano, antes de concordarmos mutuamente que éramos melhores como amigos. Derek sempre foi um tanto ressentido com a competição acadêmica, e eu me lembrava dele fazendo comentários mordazes sobre minhas aspirações empresariais quando comecei a desenvolver minhas primeiras ideias empreendedoras. Se Marcos o tivesse abordado com a combinação certa de manipulação e incentivo financeiro, Derek poderia ser treinado para apresentar uma versão do nosso relacionamento que me retratasse como desonesta, manipuladora ou profissionalmente incompetente. Mas, ao olhar para o nome de Derek na lista de convidados, percebi que Marcos havia cometido o mesmo erro crítico que minha família continuava cometendo. Ele ainda pensava em mim como a estudante universitária insegura que havia namorado Derek Mitchell por um breve período, não como a CEO que agora comandava recursos e relacionamentos capazes de neutralizar qualquer ataque moral que ele tentasse. Abri meu celular e rolei até um contato que representava um dos relacionamentos profissionais mais importantes que cultivei nos últimos 3 anos. Victoria Hartwell era CEO da Hartwell Industries, a empresa listada na Fortune 500 que havia concedido à minha empresa seu primeiro grande contrato inovador. Mais importante ainda, Victoria havia se tornado uma espécie de mentora, alguém que entendia tanto os desafios de construir uma empresa do zero quanto as dificuldades específicas enfrentadas por jovens mulheres em cargos de liderança. Quando Victoria atendeu no segundo toque, apesar do horário tardio, senti uma onda familiar de gratidão pelos relacionamentos profissionais que haviam se tornado a base da minha nova vida.
Emily, eu estava pensando em você. A voz de Vitória carregava o calor da amizade genuína, juntamente com sua eficiência executiva característica. Robert Shea mencionou que você vai se casar neste fim de semana. Parabéns, mas devo dizer que estou surpresa por você não ter convidado sua cliente favorita para a celebração. A abertura foi perfeita, e eu a aproveitei imediatamente. Vitória, é por isso mesmo que estou ligando. Sei que o aviso é muito em cima da hora, mas você e Robert considerariam ser meus convidados no casamento? Há uma situação se desenvolvendo que exige a presença de pessoas que possam falar com conhecimento de causa sobre minhas capacidades profissionais e meu caráter. Contei a ela a versão resumida da conspiração, concentrando-me nos elementos comerciais que eu sabia que ressoariam com sua experiência de guerra corporativa. Vitória ouviu sem interromper e, quando terminei, o silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para que eu me perguntasse se a teria deixado sem palavras. Emily, disse ela finalmente, e sua voz carregava uma fúria fria que me lembrou porque ela era uma das negociadoras mais temidas do setor. O que você está descrevendo não é apenas um drama familiar. É um ataque coordenado a uma líder empresarial por pessoas que deveriam protegê-la em vez de tentar destruí-la. Robert e eu estaremos lá, e posso garantir que, se alguém tentar questionar seu caráter ou suas capacidades em nossa presença, se arrependerá profundamente da decisão. Em poucos minutos, Vitória me conectou com Robert Shea, o capitalista de risco que liderou a rodada de investimentos que transformou minha empresa de uma startup promissora em uma grande empresa do setor. A reação de Robert foi ainda mais direta que a de Vitória. Emily, já vi você negociar com alguns dos executivos mais durões do mundo dos negócios, disse-lhe depois que expliquei a situação. Qualquer pessoa que pense que pode intimidar ou manipular você claramente não tem ideia de com quem está lidando. Teremos a honra de comparecer ao seu casamento e lembrar a todos os presentes exatamente que tipo de líder você se tornou. Com Vitória e Robert confirmados como convidados principais, concentrei minha atenção em reunir o portfólio de provas que serviria como minha opção nuclear caso os ataques pessoais se intensificassem além do que minhas testemunhas poderiam suportar com sua mera presença. Passei as 2 horas seguintes compilando uma documentação abrangente das minhas realizações profissionais, contratos assinados no valor de milhões de dólares, prêmios do setor reconhecendo minha inovação e liderança, depoimentos de clientes elogiando tanto minha perspicácia empresarial quanto minha integridade pessoal. O portfólio contava uma história completamente inconsistente com qualquer coisa que Derek Mitchell ou qualquer outra testemunha recrutada pudesse alegar sobre meu caráter. Mais importante ainda, estabelecia uma identidade profissional tão impressionante que qualquer tentativa de me diminuir revelaria imediatamente que os agressores estavam desinformados ou deliberadamente maliciosos. Enquanto trabalhava, me peguei pensando nas implicações mais amplas do que eu estava preparando. Não se tratava apenas de me defender de falsas acusações. Tratava-se de finalmente revelar à minha família e à comunidade exatamente quem eu havia me tornado durante os anos em que presumiam que eu estava apenas sobrevivendo em um emprego sem futuro. Eu estava dando os retoques finais na compilação de evidências quando decidi dar uma última olhada na lista de convidados, comparando-a com tudo o que eu sabia sobre o envolvimento de Marcos na conspiração. A maioria dos nomes era familiar, amigos da família, parentes de Michael e conhecidos da faculdade que eu esperava ver no casamento. Mas, ao chegar ao final da lista, uma entrada me fez gelar o sangue com suas implicações. Emily descobre o nome do sócio demitido na lista de convidados, com um bilhete, testemunha-chave prestará depoimento crucial. A visão do nome de Marcos Torfield na minha lista de convidados do casamento, descaradamente listado como testemunha-chave, cristalizou o último elemento de preparação que eu precisava completar. Se ele pretendia comparecer ao meu casamento como parte da conspiração contra mim, então eu precisava garantir que cada prova que eu tivesse reunido fosse apresentada com o tipo de impacto profissional que não deixasse dúvidas sobre quem estava dizendo a verdade e quem estava orquestrando uma campanha de destruição. Peguei meu telefone e disquei diretamente para a equipe de produção de mídia da minha empresa, sabendo que, mesmo àquela hora tardia, pelo menos um deles estaria disponível para projetos urgentes. Sarah Kim atendeu ao terceiro toque, com a voz alerta apesar do horário. Emily, por favor, me diga que temos um projeto de emergência mais interessante do que as apresentações de orçamento que passei a semana editando, disse ela com a familiaridade despreocupada de alguém que já havia trabalhado comigo em dezenas de apresentações corporativas de alto risco. Sarah,
preciso que você crie a apresentação mais importante da minha carreira, e preciso que ela seja absolutamente impecável, eu disse, e então comecei a explicar o que eu precisava: uma apresentação multimídia que combinasse gravações de áudio, documentos financeiros e evidências visuais em uma narrativa coesa que expusesse a conspiração sem parecer vingativa ou pouco profissional. Enquanto eu delineava os elementos que queria incluir, pude ouvir o teclado de Sarah clicando rapidamente enquanto ela tomava notas, seus instintos profissionais captando imediatamente tanto os requisitos técnicos quanto a importância estratégica do que. Ele sentou-se na beira da minha cama, perto o suficiente para que eu pudesse ver a genuína confusão e mágoa em seus olhos. Não era raiva nem acusação. Era a dor de alguém que começava a duvidar se realmente conhecia a pessoa com quem planejava se casar. Emily, tentei me convencer de que você está apenas estressada com o casamento ou que está lidando com a pressão familiar de uma forma que não consigo entender. Mas esta noite, vendo você coordenar ligações e lidar com negociações comerciais obviamente complexas, não consigo mais ignorar a conclusão óbvia. O silêncio entre nós se estendeu desconfortavelmente enquanto eu lutava para encontrar palavras que pudessem preencher a lacuna entre a verdade que eu precisava dizer e a proteção que eu vinha tentando oferecer. Eu havia passado anos construindo muros entre meu sucesso profissional e meus relacionamentos pessoais. E agora esses muros ameaçavam destruir a conexão mais importante da minha vida. Michael olhou diretamente nos meus olhos, e eu vi não apenas confusão, mas uma tristeza profunda que fez meu coração doer de arrependimento por todos os meses de segredo desnecessário. Michael confronta Emily. Sinto como se estivesse me casando com uma estranha. Quem é você de verdade, Emily? A dor nos olhos de Michael permaneceu comigo por muito tempo depois que ele saiu do meu quarto, sua pergunta ecoando no silêncio como uma acusação que eu não conseguia responder sem destruir as proteções cuidadosas que eu havia construído ao nosso redor. Mas, enquanto eu me sentava sozinha com o peso de sua dúvida e a magnitude do confronto de amanhã, percebi que o tempo para meias-verdades e mentiras protetoras finalmente havia chegado ao fim. Coloquei meu laptop de volta na cama e abri o portal seguro para o sistema de armazenamento em nuvem da minha empresa, o mesmo serviço de criptografia de nível militar que usávamos para proteger as informações mais sensíveis dos nossos clientes. Durante a hora seguinte, carreguei metodicamente todas as evidências que havia reunido, as gravações de áudio da conspiração da minha família, os documentos financeiros que comprovavam o roubo dos fundos do casamento, as imagens da câmera de segurança que Janete havia fornecido e a correspondência que mostrava o envolvimento de Marcos na orquestração de toda a operação de sabotagem. À medida que cada arquivo era transferido para os servidores seguros, uma sensação de fim se apoderava de mim. Amanhã marcaria o fim da vida dupla que eu vinha vivendo, independentemente de como o confronto se desenrolasse. Ganhando ou perdendo, a separação cuidadosa que eu mantivera entre Emily, a funcionária do escritório, e Emily, a CEO, seria permanentemente destruída. Criei cópias duplicadas de tudo e as enviei por canais criptografados para a equipe jurídica de Robert Shein e para a conta de e-mail segura da minha avó, garantindo que, se algo acontecesse comigo ou com meus arquivos principais, as evidências sobreviveriam para contar a história. O processo metódico de salvaguardar as provas me deu uma sensação de controle que ajudou a acalmar a ansiedade que vinha crescendo desde o confronto com Michael. Com as provas garantidas, voltei-me para a tarefa mais difícil de encontrar palavras que pudessem preencher a lacuna entre a verdade que Michael merecia e a proteção que eu ainda queria lhe dar. Abri um novo documento e fiquei olhando para a página em branco por vários minutos antes de começar a digitar. Meu querido Michael, escrevi, quando você ler esta carta, saberá que a mulher por quem se apaixonou esconde algo que mudará a maneira como você vê tudo sobre o nosso relacionamento e o nosso futuro juntos. Fiz uma pausa, pensando em como explicar anos de segredo de uma forma que não soasse como manipulação ou traição. As palavras saíram lentamente no início, depois apressadas, à medida que eu recuperava a voz. O emprego de escritório que você acha que eu tenho é, na verdade, um disfarce para o negócio que venho construindo desde a faculdade. Sou CEO e sócio majoritário da Shein Strategic Consulting, uma empresa que agora emprega 43 pessoas e gera receitas anuais que nos colocam entre as empresas de crescimento mais rápido do setor. Tenho escondido isso da minha família e de você, não por desonestidade, mas por um desejo desesperado de proteger meu negócio e nosso relacionamento das complicações que surgiriam se certas pessoas soubessem a verdade sobre o meu sucesso. Enquanto eu continuava escrevendo, explicando as ameaças que minha família representava à minha reputação profissional e a vingança que Marcos vinha planejando, finalmente me via expressando medos que nunca havia expressado em voz alta.
A carta tornou-se tanto uma confissão quanto uma explicação, um pedido de desculpas pelo sigilo e um apelo por compreensão sobre por que o considerará necessário. Sei que pedir que você confie em mim para o casamento de amanhã sem saber todos os detalhes é injusto, escrevi perto do fim, mas prometo que, depois que nos casarmos e esta crise for resolvida, compartilharei tudo com você, meus registros financeiros, meus planos de negócios, meus medos e sonhos para o nosso futuro juntos. Você merece uma esposa que seja completamente honesta com você, e eu quero ser essa mulher mais do que proteger os segredos que nos mantiveram separados. Selei a carta em um envelope com o nome de Michael escrito com minha caligrafia cuidadosa, planejando deixá-la onde ele a encontrasse antes do início da cerimônia de casamento. Não era uma explicação completa, mas era uma ponte para a transparência que ele merecia, e que eu precisava oferecer. Assim que terminei de endereçar o envelope, ouvi uma batida suave na porta e encontrei minha avó parada no corredor, ainda vestida, apesar do horário tardio. Eu não conseguia dormir, disse ela baixinho. Muita empolgação com o dia seguinte e muitas lembranças de outros conflitos familiares ao longo dos anos. Convidei-a a entrar, grato por sua presença durante o que pareceu ser a noite mais longa da minha vida. Ela se acomodou na cadeira perto da minha janela e estudou meu rosto com um olhar perspicaz que sempre a tornará a pessoa mais sábia que eu conhecia. Você esteve ocupado esta noite, observou ela, apontando para o meu laptop e os papéis espalhados que marcavam as horas de preparação. Presumindo que estava me preparando para a batalha. Algo assim, respondi, e então me vi compartilhando mais do que pretendia sobre as evidências que havia obtido e as contra-estratégias que havia coordenado. Minha avó ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente, como se meus preparativos confirmassem conclusões às quais ela já havia chegado. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de enfiar a mão na bolsa e tirar uma pasta que eu não reconheci. Emily, preciso te contar uma coisa antes de amanhã, disse ela, abrindo a pasta e revelando documentos que fizeram meu coração disparar de surpresa. Não fui totalmente honesta com você sobre o quanto sei sobre o sucesso do seu negócio. Os papéis que ela me mostrou eram registros de investimentos, documentos legais que continham nossos nomes e assinaturas, documentos que eu me lembrava de ter assinado anos atrás, quando lutava para encontrar capital para expandir minha empresa incipiente. Você foi um dos meus investidores anjo, sussurrei, olhando para os documentos que mostravam que minha avó havia investido $15.000 durante a crucial rodada inicial de financiamento da minha empresa. Mas você assinou tudo com seu nome de solteira, e o advogado disse que o investidor queria permanecer anônimo. Eu queria apoiá-la sem criar complicações familiares, explicou ela com um sorriso que me lembrou do meu próprio pensamento estratégico. Tenho acompanhado o crescimento da sua empresa por dentro, recebendo relatórios trimestrais e balanços anuais que me mostraram exatamente que tipo de líder e empresária você estava se tornando. A revelação transformou tudo o que eu pensava saber sobre a fé que minha avó tinha em mim. Ela não estava apenas oferecendo apoio emocional e lealdade familiar. Ela estava tomando decisões empresariais calculadas com base em sua avaliação das minhas capacidades e potencial. Por que você nunca me contou? Perguntei. Porque você precisava ter sucesso por mérito próprio, sem se sentir dependente da ajuda da família, respondeu ela. Mas, Emily, ver você construir algo extraordinário enquanto seus pais menosprezavam suas conquistas foi uma das experiências de que mais me orgulho na vida. Amanhã, quando tentarem te derrubar, lembre-se de que você tem pelo menos um membro da família que sempre soube exatamente do que você é capaz de realizar. Enquanto minha avó se preparava para partir, senti uma sensação de realização que ia além da mera preparação para o confronto de amanhã. Eu havia conseguido minhas provas, tentado me explicar para Michael e descoberto que meu maior aliado havia me apoiado desde o início da minha jornada. Eu a acompanhava até a porta quando notei um envelope branco que alguém havia colocado embaixo dele enquanto conversávamos. Meu nome estava escrito na frente em letras maiúsculas que disfarçavam qualquer caligrafia que me identificasse, e algo em sua presença me deu um arrepio na espinha. Emily encontra um bilhete ameaçador escondido por baixo da porta. Sabemos do seu contraplano amanhã. Você perderá tudo. O bilhete ameaçador jazia amassado na minha lixeira enquanto eu estava diante do espelho de corpo inteiro na suíte nupcial da Malibu Estate, ajustando a camada externa do vestido de transformação de Isabela uma última vez. Independentemente do que Marcos e minha família pensavam que sabiam sobre meu contraplano, era tarde demais para impedir o que já estava em andamento. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da propriedade, lançando uma luz dourada sobre o que logo se tornaria o palco da apresentação mais importante da minha vida.
Do meu ponto de observação no segundo andar, eu podia ver o deslumbrante salão de baile lá embaixo, onde exatamente 200 convidados se sentavam em meio a arranjos de rosas brancas e cristais que eu havia selecionado pessoalmente ao longo de meses de planejamento cuidadoso. Cada detalhe do local refletia as habilidades organizacionais que eu havia aprimorado ao longo de anos gerenciando eventos corporativos complexos. A iluminação foi posicionada para criar o máximo impacto visual. O sistema de som foi calibrado para uma acústica perfeita em todo o espaço, e a disposição dos assentos foi projetada para garantir que todos os convidados tivessem uma visão desobstruída do que estava prestes a acontecer. Não seria uma homenagem. Seria uma difamação disfarçada de preocupação paternal, e cada palavra fora cuidadosamente elaborada para preparar a humilhação que se seguiria. Senhoras e senhores, começou meu pai, sua voz ecoando facilmente pelo salão, graças à excelente acústica que eu havia insistido durante o planejamento do local. É um privilégio para um pai falar sobre sua filha no dia do casamento, e quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre Emily que, acredito, os ajudarão a entender a jovem mulher que ela se tornou. A abertura foi perfeitamente planejada, calorosa, autoritária e planejada para deixar o público receptivo a quaisquer revelações que se seguissem. Tive que admitir que meu pai era habilidoso em falar em público e, em outras circunstâncias, eu teria me orgulhado de ser o tema de seus comentários. Emily sempre foi nossa sonhadora, continuou ele, e percebi a sutil ênfase na palavra, que sugeria fantasia tola em vez de ambição admirável. Mesmo quando criança, ela tinha grandes ideias sobre o que queria realizar, sempre convencida de que estava destinada a algo maior do que o resto de nós conseguia imaginar. Ao meu redor, os convidados assentiam e sorriam, interpretando suas palavras como a provocação afetuosa de um pai orgulhoso. Mas eu reconheci a situação que ele estava construindo. Ele estava me apresentando como alguém delirante e grandioso, alguém em cuja percepção da realidade não se podia confiar. É claro que, como pais, tentamos ajudar Emily a desenvolver expectativas mais realistas sobre suas capacidades e seu futuro, continuou meu pai, com um tom mais sério à medida que avançava em direção ao seu tema central. Nós a incentivamos a se concentrar em objetivos práticos, a encontrar satisfação no trabalho honesto, em vez de perseguir fantasias que poderiam levar à decepção e ao fracasso. Vi vários convidados trocarem olhares, começando a sentir que aquele discurso estava tomando um rumo incomum para uma festa de casamento. Mas a fala do meu pai foi tão suave, sua postura tão convincentemente preocupada, que a maioria da plateia ainda lhe dava o benefício da dúvida. E tenho orgulho de dizer que Emily finalmente encontrou um emprego estável, disse-lhe com um sorriso condescendente que me fez cerrar os punhos. Ela passou os últimos anos trabalhando como assistente administrativa, aprendendo o valor de apoiar o sucesso de outras pessoas em vez de perseguir suas próprias ambições irrealistas. A descrição foi projetada para NLT. Sistema. Aqui está a continuação do roteiro, totalmente pontuado e organizado em parágrafos curtos, sem perder nenhuma linha. Me diminuir diante de todos que importavam. A família do meu novo marido, nossos amigos da faculdade, os contatos profissionais que tinham vindo celebrar o que consideravam apenas um marco pessoal. Meu pai estava metodicamente eliminando qualquer possibilidade de que o público me visse como alguém digno de respeito ou admiração. Enquanto ele falava, notei minha mãe se levantando e caminhando em direção à estação de DJ de David Kim com um pendrive na mão. Ela se movia com a determinação confiante de alguém executando um plano que havia ensaiado inúmeras vezes, completamente alheia ao fato de que cada passo seu estava sendo gravado pelas câmeras de segurança de Janete, e que as evidências que ela pensava estar prestes a apresentar haviam sido substituídas por algo muito diferente. É claro que o casamento é sobre aceitar as pessoas como elas realmente são, continuou meu pai. E Michael demonstrou uma paciência admirável ao lidar com a tendência de Emily ao exagero e autoimportância. É preciso um tipo especial de homem para enxergar além das pretensões de alguém e amá-lo mesmo assim. O insulto foi proferido com tanta sinceridade aparente que levou vários segundos para que seu impacto total fosse registrado pela plateia. Vi o maxilar de Michael se contrair ao reconhecer o ataque pelo que realmente era, e senti uma onda de gratidão por ele estar começando a entender por que eu precisava me preparar com tanto cuidado para aquele momento. Observei minha mãe entregar o pendrive para David, que o aceitou com a cortesia profissional de alguém que não tinha motivos para questionar o que parecia ser um pedido rotineiro da mãe da noiva. Ela não tinha ideia de que estava, na verdade, ajudando a desencadear o contra-ataque que exporia tudo o que ela e minha família haviam planejando. Acho que está na hora de mostrarmos a vocês algumas fotos que realmente capturem a personalidade da Emily ao longo dos anos, anunciou meu pai,
gesticulando em direção ao telão que havia sido montado para o que os convidados presumiram ser uma apresentação de slides nostálgica de memórias de infância e momentos em família. A expectativa na sala era palpável, com os convidados voltando a atenção para a tela, na expectativa de ver o tipo de fotos constrangedoras, porém cativantes, tradicionais em recepções de casamento. O sorriso do meu pai se alargou enquanto se preparava para desferir o que ele claramente acreditava ser o golpe decisivo em sua campanha para me humilhar. Mas enquanto eu estava ali, observando minha mãe retornar ao seu assento com a expressão satisfeita de alguém que acabará de acender um pavio, senti a calma familiar que me invadia durante os momentos mais críticos das negociações comerciais. Este era o momento em que toda a minha preparação daria certo ou errado, quando o planejamento cuidadoso e o pensamento estratégico que construíram minha empresa seriam postos à prova final. Encontrei o olhar de David e fiz o sinal sutil que havíamos ensaiado, um leve aceno de cabeça que teria sido invisível para qualquer um que não estivesse observando atentamente. Sua resposta quase imperceptível me disse que tudo estava pronto, que a verdadeira apresentação de slides estava na fila e aguardando, e que a apresentação audiovisual que mudaria tudo estava prestes a começar. A confiança que senti naquele momento não era a esperança desesperada de alguém que aposta tudo em um único movimento desesperado. Era a certeza silenciosa de uma CEO que havia analisado todas as variáveis, se preparado para todas as contingências e agora estava pronta para assistir seus oponentes se destruírem com o próprio excesso de confiança. Meu pai se aproximou do microfone, seu sorriso assumindo um tom predatório enquanto se preparava para entregar o que imaginava ser minha humilhação final. Os 200 convidados estavam completamente concentrados nele, sem saber que estavam prestes a testemunhar algo muito diferente do que todos esperavam. Meu pai faz uma pausa dramática, sorrindo friamente para os 200 convidados. Agora, é hora de mostrar a todos quem Emily realmente é. A declaração do meu pai pairou no ar enquanto David Kim acionava a apresentação multimídia, mas mal registrei o início do que eu sabia que seria uma apresentação de slides devastadora, pois minha atenção estava totalmente voltada para os movimentos de Sophie no meio da multidão. Ela estava se posicionando exatamente onde Isabela e eu havíamos previsto, com o rosto brilhando de maliciosa expectativa enquanto se preparava para executar o que acreditava ser o final perfeito para minha destruição pública. Aproximei-me do microfone e comecei o gracioso discurso de agradecimento que havia preparado, expressando genuína gratidão aos nossos convidados por compartilharem este dia especial com Michael e eu. Minhas palavras foram sinceras e sentidas, o tipo de comentário de noiva que teria parecido perfeitamente normal em qualquer outra circunstância, mas eu podia sentir a tensão elétrica no ambiente enquanto dois públicos muito diferentes aguardavam por revelações completamente distintas. A maioria dos 200 convidados estava se acomodando para ouvir os tradicionais sentimentos do casamento enquanto assistiam ao que presumiam ser uma apresentação de slides nostálgica, mas eu podia ver Sophie se aproximando com uma concentração predatória, seus dedos já alcançando o cordão escondido que ela achava que desencadearia minha humilhação suprema. Atrás dela, Marcus Torfield observava com a fria satisfação de alguém que acreditava estar prestes a testemunhar a destruição de um inimigo que ousara desafiá-lo. Quero agradecer especialmente à minha família, disse eu, olhando diretamente para meus pais, que estavam sentados, radiantes de falso orgulho, por me ensinar tanto sobre a importância da verdade e da integridade em todos os nossos relacionamentos. A ironia teria sido divertida em outras circunstâncias, mas eu sentia apenas uma calma concentrada enquanto continuava falando, acompanhando simultaneamente a posição e o ritmo de Sophie. Ela estava quase ao alcance agora, perto o suficiente para alcançar a corda escondida que Isabela transformará de instrumento de sabotagem no gatilho para a revelação de vestido mais espetacular que alguém naquele salão já presenciara. Casamento é sobre conhecer e aceitar um ao outro completamente, continuei, minha voz ecoando claramente pelo salão enquanto me posicionava sob a iluminação que David havia ajustado especificamente para aquele momento. É sobre confiança, honestidade e a coragem de mostrar seu verdadeiro eu, mesmo quando isso o torna vulnerável. Sophie estava bem atrás de mim agora, estendendo a mão em direção às minhas costas com a precisão confiante de alguém que havia ensaiado aquele momento muitas vezes. Eu podia ver seu reflexo na bola de espelhos pendurada acima da pista de dança, seu rosto contorcido de ansiedade enquanto ela se preparava para puxar a corda que supostamente tiraria minha dignidade diante de todos que me importavam. No momento em que seus dedos encontraram a corda, senti uma onda de pura satisfação que me lembrou de fechar o maior negócio da minha carreira empresarial. Era aquele momento, o instante em que meses de planejamento cuidadoso confirmariam minha estratégia ou a revelariam como um erro de cálculo elaborado que me custaria tudo.
Sophie puxou o cordão com força, esperando a resistência satisfatória do tecido rasgando e das costuras cedendo sob pressão. Em vez disso, ela se deparou com a liberação suave do sistema de separação cuidadosamente projetado por Isabela, e eu senti a camada externa do meu vestido começar sua separação coreografada exatamente como havíamos projetado. Mas, em vez do catastrófico mau funcionamento do guarda-roupa que Sophie havia arquitetado, o que se seguiu foi pura magia que superou até mesmo minhas maiores expectativas em relação ao que Isabela poderia realizar. O vestido externo não se desfez. Ele caiu em uma cascata de painéis de seda que flutuavam ao meu redor como enormes pétalas de flores, cada peça pesada e equilibrada para criar uma espiral graciosa enquanto descia em direção ao salão de baile. Vários outros convidados começavam a reconhecer as implicações do que ouviam. Emily Shea não era a vítima que sua família retratara, mas uma líder empresarial que usará recursos corporativos para se defender de um ataque calculado. Usei a equipe de segurança cibernética da minha empresa para reunir as imagens de segurança que vocês estão vendo, continuei, apontando para a tela onde ângulos de câmera capturavam as reuniões de conspiração da minha família de múltiplas perspectivas. Nossa equipe de produção de mídia criou esta apresentação usando os mesmos padrões que empregamos para entregas a clientes da Fortune 500, e nossa equipe jurídica revisou tudo para garantir que atendesse aos padrões de evidência para potenciais processos judiciais. A transformação na plateia foi impressionante. O choque deu lugar à admiração à medida que os convidados percebiam que estavam vendo um planejamento estratégico magistral em ação. Não se tratava apenas de um drama de casamento. Era uma demonstração de liderança executiva sob pressão, e muitos dos profissionais de negócios presentes reconheciam isso como tal. A razão pela qual mantive meu sucesso em segredo, expliquei, foi para proteger tanto meu negócio quanto meus relacionamentos pessoais exatamente do tipo de sabotagem que você acabou de testemunhar. A conspiração da minha família prova que minha cautela era justificada. Mais imagens de segurança foram exibidas na tela, mostrando Sophie praticando sua técnica de sabotagem de vestido enquanto meus pais a encorajavam e aconselhavam. A evidência visual era devastadora em sua clareza, não deixando espaço para interpretações alternativas ou alegações de mal-entendidos. Mas foi o último clipe de áudio que forneceu a evidência mais contundente de todas. A voz da minha mãe emergiu dos alto-falantes com perfeita clareza acústica, e suas palavras ecoaram pelo salão silencioso com um impacto devastador. A gravação termina com a voz da minha mãe afirmando claramente: depois que o vestido dela se desfazer, usaremos o resto do dinheiro do casamento para pagá-lo. O peso da confissão gravada da minha mãe pairava no ar como um veredito inquestionável. Mas foi o movimento ao meu lado que desviou minha atenção dos rostos atônitos dos 200 convidados. Michael se adiantou, vindo de onde estivera com seus padrinhos, e sua expressão não demonstrava a confusão ou a traição que eu temia ver. Em vez disso, seu rosto irradiava um orgulho e uma determinação que fizeram meu coração se encher de amor e gratidão. Sem hesitar, ele pegou minha mão entre as suas, um gesto tão natural e solidário que imediatamente chamou a atenção de todos os convidados no salão. Quando ele falou, sua voz ecoou claramente pela sala silenciosa, com a confiança de alguém que finalmente teve a oportunidade de dizer algo que vinha guardando há muito tempo. Quero que todos aqui saibam de uma coisa, declarou Michael, virando-se para se dirigir diretamente aos 200 convidados, mantendo minha mão firmemente presa à sua. Tenho orgulho de que ela seja uma empreendedora brilhante e minha esposa. Sempre suspeitei que Emily fosse capaz de muito mais do que deixava transparecer. E vê-la lidar com essa situação com tanta inteligência e elegância só confirma o que eu sabia sobre o caráter dela desde o início. A sinceridade em sua voz era inconfundível, e senti lágrimas de alívio e alegria ameaçando transbordar ao perceber que meus temores sobre sua reação ao meu segredo eram infundados. Ele não estava zangado com a farsa e orgulhava-se da força necessária para construir algo extraordinário, protegendo-o de pessoas que tentariam destruí-lo. A mulher com quem me casei não precisava provar seu valor para mim revelando seu sucesso nos negócios, continuou Michael, com suas palavras carregadas de um peso emocional que pareceu ressoar por todo o salão. Mas vê-la usar essas habilidades para defender nosso casamento e expor essa traição me deixa ainda mais honrado em ser seu marido. A resposta dos 200 convidados foi imediata e avassaladora. O que começou como aplausos esparsos rapidamente se transformou em uma ovação estrondosa que pareceu sacudir os lustres de cristal do salão. Mas não foi apenas o som de palmas que preencheu o espaço. Foi a energia emocional das pessoas que tinham acabado de testemunhar algo que transcendeu o drama típico de um casamento.
Eu podia ver lágrimas escorrendo pelos rostos de todos os presentes, comovidos não apenas pela revelação do meu sucesso empresarial, mas também pela demonstração de amor e apoio inabaláveis que Michael demonstrava diante de todos que eram importantes para nós. Victoria Hartwell enxugava os olhos enquanto aplaudia, com uma expressão que demonstrava o tipo de respeito que um líder de sucesso demonstra por outro que conquistou sua admiração por meio de ações e não de palavras. Até mesmo os convidados que inicialmente pareciam céticos em relação às evidências que eu apresentará agora concordavam e se juntavam aos aplausos, suas atitudes completamente transformadas pela declaração pública de apoio de Michael. A ovação de pé continuou pelo que pareceram vários minutos, criando um momento de puro triunfo emocional que validou não apenas minhas conquistas profissionais, mas o amor que me motivou a lutar por nosso futuro juntos. Mas, à medida que os aplausos diminuíam e os convidados começavam a se acomodar em seus assentos, notei que Sophie tentava freneticamente chamar a atenção durante a declaração de Michael e a resposta da plateia. Ela agitava os braços e gritava algo que era completamente abafado pelos aplausos, seu rosto ficando cada vez mais vermelho de frustração ao perceber que ninguém estava prestando atenção às suas tentativas de falar. O contraste entre o respeito e a admiração demonstrados por mim e a completa rejeição que Sophie estava experimentando parecia levá-la a um estado de desespero que eu nunca tinha visto antes. Sua fachada cuidadosamente construída de superioridade e controle estava desmoronando em tempo real enquanto ela encarava a realidade de que sua sabotagem não só havia fracassado, como também me transformado no centro das atenções positivas que ela sempre almejara para si. Escutem, gritou Sophie quando os aplausos finalmente diminuíram o suficiente para que sua voz ecoasse pelo salão. Vocês estão sendo enganados. Ela não é quem vocês pensam. Mas seus protestos frenéticos só serviram para destacar o quanto ela havia perdido completamente a credibilidade com os convidados reunidos. As pessoas se afastavam dela ou balançavam a cabeça com evidente desgosto diante de suas contínuas tentativas de atacar alguém que acabará de ser tão completamente justificado. Isso tudo é mentira e manipulação, continuou Sophie, com a voz cada vez mais estridente ao perceber que estava perdendo a plateia por completo. A Emily planejou tudo isso para se dar bem e destruir a própria família. A ironia de sua acusação não passou despercebida a ninguém. Sophie estava essencialmente confessando que havia de fato um plano para destruir alguém, ao mesmo tempo em que revelava que via o sucesso de Emily como um ataque à família, e não como uma conquista a ser comemorada. Suas palavras estavam tendo exatamente o efeito oposto do que ela pretendia, consolidando ainda mais o apoio dos convidados a Emily e expondo suas próprias motivações maliciosas. Observei com uma mistura de pena e satisfação a compostura de Sophie se desintegrar completamente diante das 200 testemunhas que tinham vindo celebrar o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Ela estava tão confiante em sua capacidade de me humilhar que nunca se preparou para a possibilidade de que sua sabotagem saísse pela culatra de forma tão espetacular. Sophie desesperadamente puxa um envelope, gritando para os 200 convidados: tenho provas que destruirão tudo o que ela acabou de dizer. As mãos trêmulas de Sophie tatearam o envelope enquanto ela tirava o que pareciam ser fotografias e documentos, seu rosto desesperado com o tipo de pânico que surge ao assistir a um plano cuidadosamente construído desmoronar em tempo real. Ela ergueu os papéis acima da cabeça como armas, com a voz embargada enquanto se dirigia aos 200 convidados que agora a observavam com uma mistura de pena e repulsa. Essas fotos provam que Emily mentiu sobre tudo, Sophie gritou, agitando os documentos freneticamente. Ela tem manipulado todos vocês com provas falsas e encenações elaboradas. Toda essa apresentação é apenas mais um de seus esquemas comerciais. Mas antes que Sophie pudesse começar a exibir qualquer evidência fabricada que tivesse preparado como sua última e desesperada manobra, a voz de Janete soou pelo sistema de som com calma e autoridade profissional. Desculpe interromper, anunciou Janete de sua posição na estação de controle técnico, mas acho que os convidados deveriam ver algumas imagens de segurança adicionais que forneçam contexto para o que estamos testemunhando agora. A tela de projeção imediatamente se encheu de imagens cristalinas da câmera de segurança, mostrando Sophie conversando animadamente com Marcus Torfield no que parecia ser a sala de estar dos meus pais, 3 dias antes. A marcação de tempo e o ângulo da câmera provavam que o encontro ocorrerá enquanto Sophie supostamente ajudava nos preparativos do casamento, e o áudio que acompanhava as imagens era devastador em sua nitidez. Emily se acha tão esperta com seu pequeno negócio, disse a voz gravada de Sophie com uma satisfação cruel. Mas ela não faz ideia de que estou planejando isso há meses. Assim que destruirmos a reputação dela no casamento, Marcus pode acabar com a empresa dela, e finalmente a colocaremos em seu devido lugar. As filmagens continuaram,
mostrando Sophie orientando nossos pais sobre seus papéis na conspiração, enquanto Marcos fornecia informações detalhadas sobre minhas operações comerciais e relacionamentos com clientes. As evidências eram irrefutáveis. Sophie não era apenas uma participante voluntária da sabotagem, ela era claramente sua principal arquiteta e força motriz. Mal posso esperar para ver a cara dela quando perceber que todo mundo sabe a fraude que ela é, continuou a voz gravada de Sophie enquanto os 200 convidados assistiam em silêncio, atônitos. Ela sempre agiu como se fosse melhor do que nós, mas amanhã não passará de motivo de chacota. O contraste entre a mulher desesperada diante de nós e o manipulador calculista na tela era gritante o suficiente para fazer vários convidados suspirarem ao reconhecerem o quão completamente enganados haviam sido sobre a verdadeira natureza de Sophie. Michael deu um passo à frente novamente, com uma expressão, mas enquanto seus olhos percorriam a sala e absorviam a tela de projeção, que ainda exibia os crimes financeiros de Sophie, as imagens de segurança de suas reuniões de conspiração e os rostos dos convidados que claramente não estavam testemunhando minha humilhação, sua expressão mudou de satisfação para confusão e para algo próximo ao pânico. Marcos, minha mãe ofegou, levantando-se da cadeira com evidente alívio. Graças a Deus você está aqui. Emily tem mentido sobre tudo e virado as pessoas contra nós com provas falsas. Mas, em vez do apoio que ela esperava, a presença de Marcos desencadeou a revelação final que completaria o quadro de traição que eu vinha construindo ao longo da noite. Minha avó se levantou lentamente de seu assento à mesa principal, sua voz ecoando pelo salão silencioso com a autoridade de alguém que esperou 78 anos para dizer essa verdade específica. Todos deveriam saber exatamente quem é Marcos Torfield antes que ele comece a fazer acusações, anunciou a vovó Rose, e suas palavras imediatamente capturaram a atenção dos 200 convidados. Ele não é apenas o antigo sócio da Emily. Ele também é o homem que destruiu o primeiro casamento da minha filha há 25 anos. O suspiro que percorreu o salão foi audível enquanto os convidados processavam as implicações do que minha avó estava revelando. Marcos não era apenas um ex-funcionário descontente em busca de vingança. Ele era o ex-amante da minha mãe, cujo caso havia destruído o casamento da irmã dela e destruído a família décadas antes mesmo de eu nascer. É isso mesmo, continuou minha avó, com a voz firme, apesar do peso emocional do que estava compartilhando. Marcos teve um caso com minha filha enquanto ela era casada com o primeiro marido, destruindo a família da irmã dela e causando uma ruptura que nunca se resolveu. E agora ele está de volta, usando as dívidas e o desespero de Sophie para manipular esta família e destruir Emily, porque ele não suporta que ela tenha tido sucesso onde ele falhou. A revelação transformou todo o contexto da conspiração, pois os convidados perceberam que estavam testemunhando não apenas uma traição familiar, mas o ápice de uma trama de vingança de décadas que conectava o rancor profissional de Marcos contra mim e a sua história pessoal de destruição das mulheres da minha família. O rosto da minha mãe empalideceu ao perceber que seu segredo vergonhoso estava sendo exposto a todos que importavam em seu círculo social. Mas foi a reação de Marcos que confirmou tudo o que minha avó acabará de revelar. Sua atitude confiante desmoronou ao perceber que sua imagem cuidadosamente construída de sócio injustiçado estava sendo desmantelada para revelá-lo um manipulador em série que visava mulheres vulneráveis para ganho pessoal. Você não tem o direito de trazer à tona a história antiga, rosnou Marcos, mas suas palavras só serviram para confirmar a veracidade das acusações da minha avó. Isso não tem nada a ver com a fraude e o engano empresarial da Emily. Mas a compostura da minha mãe estava desmoronando sob o peso da exposição pública, e o que se seguiu destruiu qualquer credibilidade que ela ainda pudesse ter com os convidados horrorizados. Sinto muito, soluçou minha mãe, com a voz embargada enquanto se dirigia ao salão de baile cheio de pessoas que a conheciam há décadas. Ajudei Sophie a esconder suas dívidas porque Marcos disse que poderia ajudá-la se fizéssemos apenas uma coisa para trazer Emily de volta à realidade. Eu sabia que era errado, mas Sophie estava com muitos problemas, e Marcos prometeu que poderia resolver tudo se mostrássemos a todos que Emily não era tão perfeita quanto fingia ser. A confissão foi devastadora em sua totalidade, revelando não apenas sua participação na conspiração, mas sua disposição de sacrificar a felicidade de uma filha para proteger a irresponsabilidade financeira de outra. Os 200 convidados ouviram em silêncio horrorizado enquanto ela continuava falando, cada palavra destruindo ainda mais a imagem maternal que ela havia cultivado ao longo de décadas de envolvimento com a comunidade. Dei o dinheiro do fundo do casamento para Sophie porque Marcos disse que Emily nunca perceberia, já que ela era apenas uma secretária, continuou minha mãe em meio às lágrimas.
E quando isso não foi suficiente, ajudei-os a planejar a sabotagem do casamento porque Marcos me convenceu de que Emily precisava aprender uma lição sobre humildade e saber o seu lugar. A indignação dos convidados era palpável, enquanto absorviam toda a extensão da traição que haviam testemunhado. Não se tratava apenas do drama do dia do casamento ou de uma rivalidade entre irmãos. Era um abuso emocional sistemático orquestrado por pessoas que deveriam estar me protegendo e apoiando, em vez de conspirar para me destruir no momento mais importante da minha vida. Como você pode fazer isso com a sua própria filha? Perguntou Victoria Hartwell, com a voz carregada da autoridade moral de alguém que construiu sua carreira com base em princípios de integridade e justiça. Emily conquistou algo extraordinário e, em vez de se orgulhar do sucesso dela, você passou meses conspirando para destruí-la. A condenação de membros respeitados da comunidade foi rápida e unânime, com os convidados expressando seu desgosto pela profundidade da corrupção e traição que foram forçados a testemunhar. A presença de Marcos pretendia dar o golpe final contra minha credibilidade, mas, em vez disso, desencadeou revelações que expuseram toda a extensão da conspiração contra mim. Sophie sussurra desesperadamente para a mãe: se lhe contar, tudo será arruinado na frente de todos. O sussurro desesperado de Sophie para nossa mãe foi ouvido por vários convidados sentados perto, e eu observei enquanto a percepção de sua completa exposição a envolvia como um cobertor sufocante. O salão de baile havia se tornado uma zona de desastre social para ela, com 200 testemunhas que viram sua tentativa de sabotagem sair pela culatra de forma espetacular e ouviram evidências irrefutáveis de sua manipulação, roubo e traição a todos que confiaram nela. As consequências sociais imediatas começaram antes mesmo que ela pudesse processar completamente o que havia acontecido com sua imagem cuidadosamente construída. Eu via os convidados por todo o salão pegando seus celulares, não para capturar mais fotos da minha transformação bem-sucedida no vestido, mas para documentar o colapso de Sophie e compartilhar o choque com o que haviam testemunhado em suas próprias redes sociais. Sua colega de quarto na faculdade, Jéssica, que havia sido uma das madrinhas de casamento de Sophie 2 anos antes, digitava furiosamente em seu celular com uma expressão de traição e nojo. Em poucos instantes, pude ver notificações aparecendo nos celulares de outros convidados enquanto a postagem de Jéssica sobre a manipulação calculada de Sophie e a traição familiar começava a se espalhar pelos círculos sociais deles. Não acredito que a defendi quando as pessoas disseram que ela era ciumenta e manipuladora, disse Jéssica em voz alta o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Ela mente sobre Emily há anos, e agora sabemos o porquê. Ela é uma fraude e uma ladra que estava disposta a destruir o dia do casamento da própria irmã. A condenação se espalhou pelo salão como um incêndio, à medida que outros convidados começaram a compartilhar suas próprias histórias sobre o comportamento questionável de Sophie ao longo dos anos. Incidentes que pareciam apenas pequenos constrangimentos sociais ou fofocas inofensivas estavam, de repente, sendo reinterpretados como evidências de um padrão de manipulação e desonestidade que se estendia muito além da conspiração daquela noite. Entre os 200 convidados, havia vários repórteres da sociedade local que cobriam eventos sociais de alto nível para revistas e jornais regionais. Eu os vi entrevistando convidados e anotando o que haviam testemunhado, com seus instintos profissionais reconhecendo que haviam tropeçado em uma história que geraria um interesse significativo dos leitores. Amanda Shane, repórter de estilo de vida da principal publicação social da cidade, já estava ao telefone com o que parecia ser seu editor, descrevendo os eventos da noite em termos que sugeriam que ela entendia o potencial viral da história que acabará de testemunhar. Isso não é apenas um drama de dia de casamento, ouvia-a dizer. Este é um caso documentado de tentativa de sabotagem por alguém que estava sistematicamente roubando da própria família enquanto tentava destruir a reputação empresarial da irmã. A apresentação de provas foi mais completa do que a maioria das investigações de fraude corporativa que já cobri. A história já estava ganhando vida própria, com os convidados compartilhando fotos e vídeos da noite em diversas redes sociais. O contraste entre a minha transformação triunfante no vestido e o colapso desesperado de Sophie forneceu exatamente o tipo de narrativa visual dramática que os algoritmos das redes sociais foram projetados para amplificar. Sophie pareceu perceber que sua destruição social estava acelerando além de sua capacidade de controle, e começou a se dirigir para a saída do salão com o desespero frenético de alguém tentando escapar de um prédio em chamas. Mas seu caminho até a porta exigiu passar por mesas cheias de convidados que tinham acabado de vê-la tentar me humilhar da maneira mais cruel imaginável. O silêncio que se seguiu ao seu movimento foi mais condenatório do que qualquer condenação verbal poderia ter sido.
200 pessoas que a conheciam há anos olhavam para ela com expressões que variavam de desgosto a pena e puro desprezo, e nenhuma delas lhe ofereceu uma palavra de apoio ou compreensão. Com licença, sussurrou ela para os convidados em uma mesa perto da saída, tentando passar por eles com alguma dignidade intacta. Mas mesmo esse simples pedido de passagem se tornou mais um momento de humilhação, já que os convidados evitavam deliberadamente fazer contato visual ou reconhecer sua presença de qualquer forma. Seu vestido branco, que pretendia desviar a atenção de mim durante toda a noite, tornará-se um símbolo de sua tentativa calculada de ofuscar o dia do casamento da irmã. Agora, servia como um farol que garantia que todos os convidados no salão pudessem acompanhar sua vergonhosa fuga do cenário de sua conspiração fracassada. Quando Sophie chegou à porta do salão de baile, sua compostura finalmente se desfez por completo. As lágrimas que ela vinha segurando durante toda a noite começaram a fluir livremente ao perceber que sua reputação, sua posição social e seus relacionamentos com todos que importavam em sua vida haviam sido destruídos em uma única noite de erro de cálculo espetacular. Mas a transformação foi visível em tempo real. Os convidados que haviam recebido meus pais calorosamente no início da noite agora evitavam contato visual e encontravam desculpas para interromper as conversas sempre que se aproximavam. O isolamento social que vivenciavam era completo e imediato, uma consequência natural de um comportamento que violava os padrões fundamentais da comunidade, lealdade familiar e proteção parental. À medida que a recepção se aproximava do fim e os convidados se preparavam para ir embora, notei várias pessoas checando seus celulares com expressões de surpresa e curiosidade. A viralidade da história do casamento continuava a evoluir, com novos detalhes e perspectivas sendo compartilhados em diversas plataformas por pessoas que nem sequer haviam comparecido ao evento, mas que haviam sido cativadas pela narrativa dramática. Michael me mostrou a tela do seu celular, onde notificações apareciam a cada poucos segundos enquanto a história do nosso casamento continuava se espalhando pelas redes sociais. Os comentários foram extremamente positivos, com centenas de pessoas elogiando minha forma de lidar com a situação e expressando admiração pelo sucesso do meu negócio. Mas foi a notificação final da noite que sugeriu que a história estava longe de terminar, já que uma conta anônima publicou uma mensagem enigmática que imediatamente começou a gerar especulação e discussão entre os seguidores do drama viral do casamento. Uma publicação anônima nas redes sociais promete revelar segredos ainda mais chocantes sobre as dívidas e casos ocultos de Sophie. A publicação anônima nas redes sociais prometendo revelações adicionais sobre os segredos de Sophie gerou um burburinho de expectativa entre os convidados restantes. Mas foi a resposta de instituições comunitárias estabelecidas que realmente solidificou minha transformação de decepção familiar em respeitada líder empresarial. À medida que a notícia sobre o que havia acontecido no meu casamento se espalhava para além do salão de baile, começaram a chegar telefonemas e mensagens de organizações que nunca haviam reconhecido a minha existência antes daquela noite. A primeira ligação veio de Margaret Sullivan, presidente da Câmara de Comércio Regional, que havia presenciado os eventos da noite como amiga da família de Michael. Emily, ela disse, aproximando-se de mim perto da mesa de presentes com o tipo de comportamento respeitoso que ela normalmente reservava para os empreendedores mais bem-sucedidos da cidade, estou na liderança empresarial há 25 anos e nunca vi ninguém lidar com uma crise com mais profissionalismo e pensamento estratégico. Gostaria de convidá-lo formalmente para integrar o nosso conselho de administração e considerar ser nosso palestrante principal no encontro anual de liderança. O que você demonstrou esta noite é exatamente o tipo de capacidade executiva que nossos membros precisam ver. O convite representou mais do que apenas reconhecimento profissional. Foi a admissão no círculo interno da liderança empresarial que esteve fechado para mim enquanto eu mantive a ficção de ser um simples funcionário de escritório. Poucos minutos após a oferta de Margaret, convites semelhantes começaram a chegar de outros líderes comunitários que estavam presentes para testemunhar minha defesa. O padre Rodrigues, da Igreja de Santa Catarina, onde meus pais foram membros proeminentes por 15 anos, aproximou-se com uma expressão que misturava admiração e decepção, enquanto olhava para onde meus pais estavam sentados, isolados e envergonhados. Emily, sua demonstração de graça em circunstâncias tão terríveis reflete o tipo de caráter que esperamos incutir em nossos jovens, disse-lhe calmamente. Eu ficaria honrado se você considerasse falar com o nosso grupo de jovens sobre empreendedorismo e como manter a integridade diante da adversidade. Seus pais são pilares desta igreja há anos, mas o que fizeram com você esta noite vai contra tudo o que ensinamos sobre amor e apoio familiar. A condenação moral da liderança religiosa foi particularmente devastadora para meus pais, que construíram grande parte de sua identidade social em torno de sua posição na comunidade eclesiástica.
Pude ver o rosto da minha mãe se desfazer ao ouvir as palavras do padre Rodrigues, percebendo que nem mesmo a comunidade espiritual deles apoiaria a traição da própria filha. Mas foi o anúncio da minha avó que me proporcionou a validação mais significativa dos princípios que eu havia tentado incorporar tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Ela se levantou lentamente de seu assento à mesa principal, e sua voz ecoou pelo salão com a autoridade de alguém que conquistara o direito de falar sobre caráter e integridade por meio de décadas de ação consistente. Quero que todos aqui saibam algo sobre minha neta, que ela é modesta demais para compartilhar, anunciou vovó Rose, imediatamente capturando a atenção de todos os convidados restantes. Nos últimos 3 anos, a empresa de Emily vem financiando discretamente bolsas de estudo integrais para crianças carentes cursarem faculdade. Ela nunca buscou reconhecimento por esse trabalho e nunca o usou para publicidade ou vantagens fiscais. A revelação provocou uma onda de murmúrios de surpresa no salão, enquanto os convidados assimilavam essa dimensão adicional da minha personalidade. O programa de bolsas de estudo era um dos meus segredos mais bem guardados, algo que eu havia criado por meio de uma fundação separada para garantir que não pudesse ser vinculado ao meu negócio para fins promocionais. Emily me inspirou a criar minha própria fundação de caridade, continuou minha avó. E tenho trabalhado com a equipe dela para identificar alunos merecedores que, de outra forma, talvez nunca tivessem a oportunidade de cursar o ensino superior. Já financiamos 18 bolsas integrais até agora, e cada um desses alunos sabe que pode ter sucesso porque alguém acreditou em seu potencial. A ovação de pé que se seguiu foi diferente dos aplausos que saudaram minha transformação de roupa ou revelação empresarial. Foi um reconhecimento de caráter que ia além do sucesso profissional, alcançando o âmbito da liderança moral e do serviço comunitário. Até mesmo convidados que inicialmente pareciam céticos em relação às evidências que eu apresentará agora me olhavam com genuíno respeito e admiração. O contraste entre a aceitação dos meus valores pela comunidade e a rejeição ao comportamento da minha família tornou-se mais pronunciado à medida que a noite chegava ao fim. Observei meu pai abordar vários de seus antigos parceiros de negócios, apenas para ser recebido com uma rejeição educada, porém firme, enquanto eles davam desculpas para evitar a conversa. Sinto muito, mas acho que não podemos continuar nossa parceria depois do que testemunhamos esta noite, ouvi Tom Morrison dizer ao meu pai, sua voz carregada da finalidade de um relacionamento comercial que não sobreviveria ao dano à reputação. Trair a própria filha por dinheiro não é o tipo de pessoa que queremos associada à nossa empresa. O padrão se repetiu por todo o salão, à medida que antigos amigos e contatos profissionais se distanciavam de pessoas que se mostraram capazes de tamanha crueldade calculada. As tentativas da minha mãe de explicar ou justificar as ações deles foram ignoradas, pois os convidados deixaram claro que não havia desculpa aceitável para o que haviam feito. As organizações de caridade onde minha mãe ocupará cargos de liderança já começavam a se distanciar do escândalo. Ouvi conversas telefônicas em que membros do conselho discutiam a possibilidade de removê-la de comitês e reconsiderar seu envolvimento em atividades de arrecadação de fundos que exigiam confiança pública e autoridade moral. Não podemos ter alguém representando a instituição de caridade dos nossos filhos disposta a roubar o fundo do casamento da própria filha, disse uma mulher em voz alta o suficiente para minha mãe ouvir. Como podemos confiar a ela o dinheiro dos doadores se ela não é confiável para cuidar da própria família? O isolamento social que meus pais enfrentaram foi completo e imediato, estendendo-se além dos relacionamentos pessoais, atingindo consequências profissionais que afetariam seu sustento e sua posição na comunidade por muitos anos. Eles arriscaram sua reputação para destruir a minha e perderam tudo no processo. Enquanto os últimos convidados se preparavam para ir embora, notei meu pai checando o celular com uma expressão de crescente alarme. A cor sumiu de seu rosto enquanto lia a mensagem que acabará de chegar, e o vi mostrar a tela para minha mãe com as mãos trêmulas. A humilhação final deles se aproximava, e nem eu havia previsto o quão completa seria a destruição deles. As consequências que enfrentariam iam muito além do constrangimento social, atingindo territórios legais que poderiam ameaçar sua liberdade e sua reputação. O sócio demitido enviou uma mensagem ameaçadora ao pai de Emily: pague-me o que Sophie deve, ou contarei à polícia sobre a fraude. A mensagem ameaçadora de Marcos transformou meus pais de conspiradores desafiadores em pessoas desesperadas, enfrentando o colapso de tudo que haviam construído ao longo de décadas de cuidadosa gestão de reputação. Enquanto os últimos convidados saíam do salão, expressando seu apoio a mim e seu desgosto pelo que haviam testemunhado, notei meus pais rondando a mesa de presentes com a energia ansiosa de quem precisa ter uma conversa que teme.
Meu pai se aproximou primeiro, com o rosto demonstrando uma vulnerabilidade emocional que eu não via desde a infância, quando ele se desculpava após críticas particularmente duras aos meus sonhos e aspirações. Mas mesmo em sua aparente contrição, eu podia ver o desespero calculista de alguém que via aquela conversa como uma negociação, em vez de uma tentativa genuína de reconciliação. Emily, precisamos conversar, disse-ele baixinho, olhando ao redor para se certificar de que Michael e minha avó estavam ocupados com outros convidados. O que aconteceu esta noite saiu do controle, e acho que todos nós dissemos e fizemos coisas das quais nos arrependemos. Mas ainda somos uma família, e uma família deve se manter unida quando forças externas tentam nos separar. A tentativa de enquadrar Marcos como uma força externa em vez de seu aliado escolhido foi tão claramente manipuladora que senti um momento de pena por meu pai ter perdido completamente o contato com a realidade. Eles haviam recrutado Marcos, coordenado com ele e participado voluntariamente de seu plano de vingança. Mas agora que as consequências estavam chegando, queriam se posicionar como suas vítimas em vez de seus colaboradores. Minha mãe entrou na conversa com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas, embora eu suspeitasse que fossem motivadas mais pelo medo da ruína social e financeira do que pelo remorso real pela dor que me causaram. Emily, por favor, ela sussurrou, mas eu podia ver em seus olhos que ela já havia entendido minha resposta. Sinto muito que suas escolhas tenham levado a essas consequências, continuei, mantendo os limites compassivos, porém firmes, que me serviram muito bem em relacionamentos comerciais com clientes ou parceiros difíceis. Mas não sacrificarei minha integridade ou meus relacionamentos com pessoas que me respeitam para ajudá-la a evitar a responsabilização pelo que escolheu fazer. O rosto do meu pai endureceu ao perceber que as táticas de manipulação que funcionaram comigo quando criança eram ineficazes contra a mulher que eu havia me tornado. Você está cometendo um erro, disse ele, com a voz carregada de uma ameaça que poderia ter me intimidado anos antes, mas agora parecia patética e vazia. Família deve perdoar e esquecer, não guardar rancor que destrua relacionamentos para sempre. Você tem razão, a família deve perdoar, respondi. Mas perdoar não significa permitir comportamentos destrutivos ou fingir que traições graves não aconteceram. Eu te perdoo pela dor que você me causou, mas não vou te ajudar a escapar das consequências das escolhas que você fez quando adulta. A conversa foi interrompida por uma comoção perto da entrada do salão de baile, que chamou a atenção de todos os presentes na recepção. Através das portas de vidro ornamentadas, pude ver vários policiais uniformizados se aproximando com o passo decidido de quem estava ali a serviço, em vez de atender a um chamado de perturbação de rotina. Policiais apareceram na entrada do local, com suas expressões sérias indicando que as consequências legais estavam prestes a começar. Os policiais entraram no salão com o tipo de compostura profissional que imediatamente chamou a atenção de todos os convidados restantes, transformando o que antes era um confronto familiar particular em algo com sérias implicações legais. A detetive principal, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos inteligentes, examinou a cena com a avaliação prática de alguém que havia investigado inúmeros casos de fraude e conspiração. Marcus Torfield, que tentava manter a compostura apesar das revelações da noite, empalideceu visivelmente ao perceber que sua mensagem de texto ameaçadora para meu pai aparentemente havia desencadeado consequências inesperadas. A postura confiante que o guiara por anos de negócios evaporou quando a detetive Martinez se aproximou dele já algemada. Marcus Torfield, você está preso por conspiração para cometer fraude, extorsão e espionagem corporativa, anunciou ela em uma voz que ecoou claramente pelo salão silencioso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. As palavras pareceram quebrar qualquer barreira psicológica que mantivesse Marcos unido durante os desastres da noite. Assim que as algemas se encaixaram, ele começou a falar com a fluência desesperada de alguém que entendia que a cooperação poderia ser sua única esperança de evitar as penas máximas. Sophie Shen orquestrou todo o esquema, disse ele, com a voz suficientemente clara para que os demais convidados ouvissem cada palavra. Ela me procurou há 6 meses com informações sobre os negócios da irmã e sugeriu que poderíamos trabalhar juntas para derrubar Emily. Eu forneci as informações e o planejamento, mas Sophie recrutou os pais e coordenou todos os elementos familiares da conspiração. A confissão foi mais abrangente do que eu esperava, revelando detalhes sobre a colaboração que iam além do que minhas provas haviam captado. Marcos descreveu como Sophie lhe fornecera informações pessoais sobre meus relacionamentos e práticas comerciais,
como ela convencera nossos pais a participar, enquadrando a sabotagem como uma intervenção familiar necessária, e como o roubo financeiro fora ideia dela para financiar suas dívidas e sua operação de vingança. O pai de Emily ajudou a lavar dinheiro do fundo do casamento para cobrir as dívidas de jogo e os pagamentos do cartão de crédito de Sophie, continuou Marcos enquanto o detetive Martinez tomava notas. Ele usou suas contas imobiliárias para fazer as transferências parecerem legítimas, mas toda a documentação está nos arquivos do escritório dele. As implicações da confissão de Marcos provocaram uma onda de sussurros chocados entre os convidados restantes, que perceberam que a conspiração envolvia não apenas traição pessoal, mas também crimes financeiros graves que poderiam resultar em penas de prisão para todos os envolvidos. A reação da minha mãe foi imediata e devastadora. Ela desabou em uma cadeira perto da mesa de presentes, sua fachada social composta desmoronando completamente ao compreender que as consequências legais que Marcos descrevia destruiriam não apenas sua reputação, mas potencialmente sua liberdade. Eu não sabia que era ilegal, soluçou ela, com as palavras quase incoerentes em meio ao pânico. Sophie disse que era apenas dinheiro da família, e Marcos nos disse que Emily estava escondendo bens e renda que pertenciam a todos nós. Achei que estávamos apenas lhe ensinando uma lição sobre honestidade. A tentativa de justificativa só piorou a situação, pois o detetive Martinez anotou cada palavra, criando um registro oficial de admissões que poderia ser usado como prova na acusação que claramente estava por vir. Mas foi a reação de Sophie que proporcionou o momento mais dramático de toda a noite. No momento em que ouviu Marcos incriminá-la como a arquiteta da conspiração, ela saiu correndo de sua posição perto da saída do salão de baile e correu em direção ao estacionamento com a velocidade desesperada de alguém que acreditava ainda poder escapar das consequências de seus atos. 2 policiais adicionais estavam posicionados do lado de fora, e eu observei pelas janelas do chão ao teto do salão de baile enquanto eles interceptavam Sophie antes que ela pudesse chegar ao carro. A luta que se seguiu foi breve, mas intensa, com Sophie gritando acusações e negações que podiam ser ouvidas mesmo através das portas fechadas. Emily planejou tudo isso, gritou ela enquanto os policiais a continham. Ela armou para nós para se dar bem. Ela é a criminosa, não eu. A ironia de suas acusações não passou despercebida a ninguém. Sophie estava essencialmente confessando que havia de fato um plano para prejudicar alguém, ao mesmo tempo em que revelava que via o sucesso de Emily como um crime que merecia punição. À medida que o drama imediato das prisões se desenrolava, meu telefone vibrou com uma notificação que forneceu um contraponto perfeito ao caos em torno da queda da minha família. A mensagem era do sócio sênior da minha empresa em Singapura, e o assunto fez meu coração disparar de excitação, apesar de tudo mais que estava acontecendo. Parabéns, Emily. O Grupo Shen aprovou nossa proposta de expansão e acabamos de assinar o maior contrato de consultoria internacional da história da nossa empresa. O acordo de 3 anos vale $12 milhões e nos posiciona como o principal consultor estratégico para suas operações na América do Norte. O momento era quase surreal. Enquanto minha família enfrentava prisão e destruição social por suas tentativas de sabotar meu sucesso, meu negócio alcançava o tipo de avanço com o qual a maioria dos empreendedores apenas sonha. O contrato representava não apenas segurança financeira, mas também a validação de um dos conglomerados empresariais mais respeitados da Ásia de que minha empresa havia conquistado um lugar entre as empresas de elite do setor. Michael, que assistia às prisões policiais com evidente choque, notou minha expressão mudar ao ler a mensagem. Quando lhe mostrei a tela, seu rosto se abriu naquele tipo de sorriso orgulhoso que me lembrou porque eu havia me apaixonado por ele. $12 milhões, sussurrou, balançando a cabeça, espantado. Emily, você tem noção do que isso significa? Enquanto tentavam destruir sua carreira, você estava construindo algo que eles jamais poderiam imaginar. O contraste entre meu triunfo profissional e o desastre jurídico da minha família era tão gritante que parecia uma cena de um conto moral sobre as consequências do ciúme e da traição. Enquanto Marcos e meus pais eram levados algemados, com o futuro incerto e a reputação destruída, eu recebi a confirmação de que meu negócio havia alcançado um nível de sucesso que o colocava entre as empresas de consultoria mais respeitadas do mercado internacional. Mas enquanto eu estava ali, processando a magnitude da minha vitória e da derrota da minha família, avistei uma movimentação no estacionamento que me arrepiou, apesar do calor do meu triunfo profissional. Pela janela do salão de baile, Emily avistou Sophie parada no estacionamento, encarando-a com puro ódio e murmurando: "Isso não acabou." A mensagem ameaçadora de Sophie no estacionamento permaneceu em minha mente por apenas um instante,
antes de eu tomar a decisão consciente de me concentrar nas pessoas que permaneceram no salão. Convidados que haviam testemunhado algo extraordinário e agora me olhavam com o tipo de respeito e admiração que passei anos conquistando em salas de reuniões, mas nunca esperei receber da minha comunidade. As prisões e as consequências legais dissiparam a toxicidade, deixando para trás uma atmosfera de celebração e alegria genuína que lembrava a recepção de casamento que eu havia sonhado originalmente. David King, percebendo que a noite precisava de uma mudança positiva de energia, começou a tocar uma música suave que convidava à conversa e à reflexão, em vez da tensão dramática que todos havíamos vivenciado. Os cerca de 50 convidados restantes, em vez de ficarem ansiosos para ir embora depois de testemunharem um drama familiar tão intenso, pareciam atraídos para ficar e fazer parte do que parecia ser um momento histórico, a transformação de alguém que eles conheciam como um trabalhador de escritório tranquilo em um líder empresarial respeitado que demonstrou extraordinária graça sob pressão. Victoria Hartwell se aproximou de mim com uma taça de champanhe e um sorriso que transmitia um calor genuíno, além de sua admiração profissional. Emily, já estive em centenas de eventos empresariais e celebrações corporativas, mas nunca vi ninguém lidar com uma crise com mais dignidade e pensamento estratégico do que você demonstrou esta noite, disse ela, erguendo sua taça em um brinde ao qual vários outros convidados imediatamente se juntaram. A Emily Shane, empreendedora, líder e um exemplo do que significa ter sucesso com integridade. O brinde espontâneo que se seguiu foi diferente dos aplausos. Amanda escrevia furiosamente em seu caderno, mas eu podia ver que vários outros convidados registravam minhas palavras em seus celulares, reconhecendo que estavam ouvindo algo que seria compartilhado e discutido muito depois que os eventos daquela noite se tornassem lenda na comunidade. Quero que outros empreendedores, especialmente mulheres jovens que podem estar escondendo suas ambições para evitar críticas ou sabotagens, entendam que seus sonhos merecem proteção e realização, eu disse, pensando em todos os bolsistas que se beneficiariam do trabalho da fundação que minha avó e eu havíamos estabelecido. Mas a melhor proteção vem de se cercar de pessoas que querem ver você ter sucesso e ter a coragem de se distanciar daqueles que não querem. Os aplausos que se seguiram foram diferentes das ovações anteriores. Foi um reconhecimento de verdades universais que se estendiam muito além da minha história pessoal, abrangendo princípios que poderiam guiar qualquer pessoa que enfrentasse desafios semelhantes na vida. Michael se aproximou de mim e segurou minha mão enquanto os aplausos diminuíam, sua presença um exemplo vivo do tipo de parceria que eu havia descrito. Juntos, agradecemos aos convidados restantes por seu testemunho e apoio, expressando gratidão por seu papel em transformar o que poderia ter sido uma humilhação devastadora em uma celebração de valores e caráter. Enquanto nos preparávamos para a viagem de lua de mel à Nova Zelândia, que marcaria o início da nossa vida de casados, senti uma sensação de realização que ia além da vitória pessoal. Meu negócio prosperava com um novo contrato internacional que nos posicionava para um crescimento sem precedentes. Minha reputação na comunidade havia se transformado de um funcionário de escritório discreto para um empreendedor respeitado e uma pessoa íntegra. Mais importante ainda, descobri a força para escolher minha própria família com base no amor e no apoio mútuo, em vez de obrigação e manipulação. A viagem até o hotel foi como uma volta da vitória por uma vida que havia sido fundamentalmente transformada no espaço de uma única noite. Michael e eu conversamos calmamente sobre o futuro que construiríamos juntos, os planos de expansão do meu negócio e o trabalho beneficente que nos permitiria criar um impacto positivo além do nosso próprio sucesso. Mas, enquanto caminhávamos pelo saguão do hotel em direção ao elevador que nos levaria à nossa suíte nupcial, meu celular vibrou com uma mensagem que me lembrou que nem todas as consequências dos eventos daquela noite foram necessariamente positivas. A mensagem era de Janette Morrison, especialista em segurança cibernética da minha empresa, marcada com a criptografia de alta prioridade que indicava potenciais problemas de segurança que exigiam atenção executiva imediata. Emily, parabéns pelo seu casamento e pelo contrato em Singapura. No entanto, recebemos várias novas consultas de investimento nas últimas horas que parecem estar relacionadas à cobertura viral nas redes sociais desta noite. A maioria é legítima, mas nossos sistemas de monitoramento sinalizaram alguém que tem feito perguntas muito detalhadas sobre Sophie e sua história familiar, em vez de se concentrar em métricas de negócios, dizia a mensagem. A mensagem prosseguia com detalhes técnicos sobre endereços IP e padrões de consulta que sugeriam coleta coordenada de informações, em vez de interesse genuíno em investimentos. A análise de Janette indicou que alguém estava usando a atenção em torno da história do meu casamento para conduzir o que parecia ser uma coleta de informações sobre potenciais vulnerabilidades na minha vida pessoal ou profissional.
As investigações são sofisticadas o suficiente para sugerir investigação profissional, em vez de curiosidade casual. Recomendo que discutamos protocolos de segurança aprimorados quando você retornar da lua de mel. Também aconselho todos os funcionários a relatarem quaisquer tentativas incomuns de contato relacionadas a questões familiares ou solicitações de informações pessoais sobre a liderança da empresa. Mostrei a mensagem a Michael, que a leu com crescente preocupação ao compreender as implicações do que Janet estava descrevendo. Nosso momento de triunfo estava sendo ofuscado pela possibilidade de que a vitória daquela noite tivesse criado novas ameaças que não havíamos previsto. Assim que entramos na suíte e eu me aproximei da janela para fechar as cortinas antes de nos acomodarmos para nossa primeira noite como casados, avistei uma movimentação no estacionamento do hotel que me arrepiou, apesar do sucesso da noite. Ao longe, Sophie estava sozinha nas sombras, falando ao celular. Ela destruiu a minha vida. Agora vou destruir tudo que ela construiu. E aí está, a incrível história de Emily Shane, uma mulher que transformou o que deveria ter sido seu momento mais humilhante em seu maior triunfo. Do momento em que ouviu sua família conspirando contra ela uma semana antes do casamento, a espetacular transformação do vestido que deixou 200 convidados boquiabertos, até a revelação final de seu império empresarial multimilionário, Emily provou que inteligência, preparação e integridade sempre vencem a inveja e a traição. Esta história nos mostra que, às vezes, as pessoas que deveriam nos amar mais podem se tornar nossos maiores obstáculos. Mas também demonstra o poder de construir a família que escolhemos, com pessoas que genuinamente apoiam nossos sonhos e ambições. A jornada de Emily, desde esconder seu sucesso até revelá-lo com orgulho, nos lembra que nunca devemos diminuir nossa luz para deixar os outros confortáveis, especialmente quando esses outros estão ativamente trabalhando para nos destruir. A vingança que Emily alcançou não foi sobre crueldade ou vingança. Foi sobre defender a verdade e se recusar a ser vitimizada por pessoas que subestimavam suas capacidades. Seus pais, Sophie e Marcos, aprenderam da maneira mais difícil que, ao tentar destruir alguém que construiu um império discretamente, você pode acabar enfrentando consequências que nunca previu. Mas talvez a parte mais gratificante desta história seja como a vitória de Emily se estendeu além da justificativa pessoal para gerar mudanças positivas em sua comunidade. Seu trabalho de caridade, seu sucesso empresarial e sua demonstração de graça sob pressão inspiraram outras pessoas e lhe renderam o respeito que ela sempre mereceu, mas nunca recebeu de sua própria família. Claro, com a ameaça final e ameaçadora de Sophie sugerindo que a história pode não estar completamente encerrada, só nos resta imaginar que outros desafios Emily poderá enfrentar ao navegar em sua nova vida como uma empreendedora de sucesso. Sophie encontrará novas maneiras de contra-atacar? Como os negócios de Emily continuarão a crescer agora que seu segredo foi revelado? E o que acontecerá quando todas as consequências legais da conspiração finalmente forem esclarecidas no tribunal? Se você gostou desta incrível história de vingança no dia do casamento e quer ouvir mais histórias de pessoas que transformaram seus maiores desafios em suas maiores vitórias, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma nova história. Adoramos compartilhar esses relatos inspiradores de pessoas que se recusaram a ser derrotadas por aqueles que tentaram derrubá-las. O que você achou da forma como Emily lidou com a situação? Você acha que ela foi muito dura com a família ou eles receberam exatamente o que mereciam? E o que você teria feito se descobrisse que sua própria família estava conspirando para te humilhar no seu casamento? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, porque lemos cada um deles e adoramos ouvir suas perspectivas sobre essas histórias dramáticas. Não se esqueça de curtir este vídeo se a história da Emily te inspirou a pensar sobre a importância de se cercar de pessoas que acreditam nos seus sonhos, em vez daquelas que tentam limitar seu potencial. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem sobre se defender e não esconder sua luz, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque às vezes todos nós precisamos de um lembrete de que vale a pena lutar pelo nosso sucesso. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada de traição familiar, vingança espetacular e triunfo final. Lembre-se de se inscrever para mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos outra história fascinante de pessoas que se recusaram a deixar que os outros definissem seus limites.